Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast. Chegamos ao episódio número 46 e nesse episódio a gente vai falar sobre Eternos, o grande filme aí, mega aguardado, super elogiado, filme aí, né, que já vem extremamente gabaritado porque foi dirigido pela espetacular, né, pela Chloe Zhao, né? Eu falo Chloe Zhao e eu falo ela, mas é ela ou ele, Leandro? Já peço aí, já tá mutado aí, Leandro. É a Chloe. Ah, então tá tudo certo. Então foi como eu falei, a Chloe Zhao. Já abro o episódio já pedindo ajuda pro Leandro aqui já. Sejam todos muito bem-vindos. A gente assistiu o filme, né, logo que foi lançado, e a gente então preparou já, como de costume, um super podcast para vocês pra gente falar tudo sobre o filme. Começando sem spoilers e na sequência, aí sim, falando mais detalhadamente sobre o filme. Então deixa eu receber aqui meu grande amigo, que já começou me corrigindo, me ajudando aqui. Fala aí, Leandro, tudo bem, meu? Tudo bem, cara, assim, ó. Então sejam bem-vindos ao Nerdverso, assim, ó. Depois de um grande ato, né, Diego, assim, a gente volta a falar do que a gente mais gosta, que é produções da Marvel, produções de super-heróis aí. Mas antes de qualquer coisa, aqui no Nerdverso, a gente sempre começa com os salves, os abraços, os beijos pro pessoal que nos acompanha lá no Instagram, no @NerdversoCast. Então essa semana aí vai pro Marcelo Matias, pra Lisboa Line Underline, para Alexia Goulart, para Larissa Fabiani, para Edilene Ferreira, Vinícius Ferreira, Guilherme Germano, Pedro Gabriel e Erlane Correia Diegueira. Boa, boa. Então, grande abraço para todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A gente sempre seleciona alguns, como a gente sempre comenta, para, né, valorizar quem participou mais recentemente, dar um pouquinho de espaço para quem ainda de repente não passou por aqui nos nossos abraços. Mas, obviamente, que nosso abraço é para todos vocês que acompanham e seguem o nosso trabalho e que fazem esse trabalho existir, essa loucura que é o Nerdverso Cast. Leandro, então chegou finalmente o filme Eternos, ele chega aos cinemas, né, no dia 4 de novembro, é a estreia oficial no Brasil, na quinta-feira que recém passou, né, algumas salas exibiram o filme no dia 3 para o grande público, né, em pré-estreia. Acho que foi a primeira vez da minha vida, cara, que eu fui numa pré-estreia, até Ó, confessar que eu nunca tinha ido numa pré-estreia. Tava num horário mais, assim, tranquilo, porque mais geralmente acessível, né? os horários que eu vejo de pré-estreia geralmente são meia-noite e um, né? Acho que tem mudado Parecia de um tempo até. pra cá, assim. Eu acho que foi Antigamente uma era mudança isso, a recente. pré-estreia era meia-noite, começava assim as sessões. Eu sempre vi esse horário, meia-noite e um, assim, até, pra ficar uma coisa meio assim, tipo, não deixa de ser o dia oficial de Sim, sim. lançamento, né? Só que era no primeiro minuto do dia. Enfim, filme estreia, o filme tá nos cinemas. Não sei se vocês já viram ainda. Imagino que vocês que seguem a gente, se não viram, tão loucos pra assistir, né? E o filme finalmente chegou. Esse foi um filme que teve assim uma expectativa gigantesca, né? Pra gente ver o que vai acontecer com ele, por conta, né, dos trabalhos já reconhecidíssimos da diretora Chloe Zhao. Também a expectativa que já dura aí algum tempo aí, assim, mais de ano, né, Leandro? Desde o lançamento assim dos atores, né? Desde a gente perceber ali que a gente teria Angelina Jolie no cast, que acho que é a atriz com maior peso assim nesse elenco, né? Sim. Mas também o Kit Harington, a gente teve o Kit Harington, eu acho que é o do Jon Snow, né, Leandro? Isso mesmo. Tá. Acho que esses são os atores. Ah, e também a Salma Hayek, acho que é, né? Também a Gemma É a Salma Hayek Chan, que fez a o... Ajak, né? É, A Salma Hayek, ela fez muitos filmes já famosos, assim. sim, Eu sim. acho que esses três, assim, são os mais conhecidos, Eu talvez, diria né? que Richard Madden também, o Icarus, por Game of Thrones também é conhecido, algumas outras Verdade. séries, filmes também. Na verdade, Verdade, verdade. é um elenco grandioso, eu diria assim. Um elenco de peso. Sim, sim. Então o filme, ele vem, assim, com até talvez uma responsabilidade muito grande por conta de todo esse gabarito, né, Leandro? Assim, esse elenco Sim, de peso, essa
diretora que já foi, né, vencedora de Oscar, essa diretora que já tem esse passado brilhante, né, já tem uma história forte, então o filme chega com tudo. Na contramão, né, Leandro, o filme tem que contar uma história audaciosa de heróis que não são tão conhecidos nas HQs, heróis que não tinham aparecido ainda no MCU e que entram nesse MCU já com tanta coisa que aconteceu. E o mais complexo, são heróis grandiosos, são 10 heróis para serem apresentados, pelo menos, né? Se a gente falar só dos Eternos, já são 10. Fora que nunca é só isso, né? Sempre tem alguma coisa no entorno, né? Temos também os Deviantes, né, para serem apresentados, temos também os Celestiais, que precisavam ser citados, obviamente, né? E o filme, sim, falou sobre eles. Então, o filme vem com um desafio muito grande, né? E aí todo esse choque aí de informações causa na gente uma expectativa enorme e a gente vai falar tudo o que a gente achou sobre o filme, pontos positivos, pontos negativos e num primeiro momento sem spoilers. Leandro, tu com a palavra aí, irmão. Então, sem spoilers, eu queria começar então falando a primeira coisa que eu não entendo, né? Que eu contesto, que são essas críticas a Eternos, Diego. Quando a gente foi assistir ao filme, já tinham saído várias críticas, né? Do pessoal especializado mesmo, né? Principalmente no Rotten Tomatoes. E a média de Eternos estava muito baixa, cara. É mais baixa de qualquer filme da Marvel, né? Então, assim, ó. Isso, pra mim, não reflete o que é o filme, sabe? Eu não entendo onde os críticos ali acharam tantos defeitos. A gente até vai discutir isso, né? Onde pode estar, né? Não é um filme perfeito, claro, mas não é um filme abaixo da média, né? Tipo, eu já vou falar que eu esperava muito mais do filme, assim, eu fui com uma expectativa, como tu falou antes, muito alta para assistir. Eu queria algo assim, uma nota perto de 10. Não me entregou uma nota perto de 10, mas entregou um filme acima da média, né? Então, tipo assim, o problema fui eu nesse caso, tá? Mas isso não torna o filme ruim, né? Ele não é o que eu esperava, Diego. Então, ó, mas se alguém ainda está em dúvida, a partir desse momento, não viu o filme ainda, tem que ver, tem que ir lá tirar suas próprias conclusões, ter a sua própria experiência, porque eu acho que é um filme que acrescenta aí bastante, sabe? Não é uma perda de tempo, Diego. Perfeito, concordo contigo. Tu já fez aí falas que eu nem precisaria fazer, mas vou só falar aqui para dizer que eu tô contigo nessa, especialmente nesse esse ponto assim de ir pro cinema com uma expectativa muito alta, né? Que eu acho que é um grande erro, né? A gente não pode fazer Sim. isso, né? Mas Ah, é impossível não aconteceu, fazer, foi uma né? coisa natural, né, cara? Acho que não tinha como não acontecer, né? O filme ele criou isso na gente. Eu acho que nesse ano assim são dois filmes assim esse ano que é muito difícil fugir disso, né? Um deles foi o Eternos e o outro para mim é o Spider, né? O Homem-Aranha 3 aí também é muito difícil não chegar no cinema empolgadaço, assim, vai ser complicado lá enfim, é a mesma situação. Mas os Eternos tem também toda uma curiosidade em cima, né? O Homem-Aranha a gente já tem algumas coisas um pouco mais previsíveis, a gente já conhece o Tom Holland e já conhece o Homem-Aranha, a gente já conhece um pouco do que a gente viu no trailer, a gente já sabe o que esperar, a gente conhece a Zendaya, a gente conhece o amiguinho dele, agora eu esqueci o nome lá O Ned. o Ned, a gente já conhece o Strange, então a gente já consegue estar mais assim com uma sensação de saudade dos personagens e não de curiosidade, né? Agora nos Eternos a gente vai pro cinema com curiosidade e também esperando demais do filme. Eu fiz esse mesmo erro, Leandro. Fui pro filme com muita ansiedade, muita expectativa, é a palavra certa, muita expectativa, né? E aí, claro, quando a gente espera demais, aí qualquer coisinha que saia fora do eixo, às vezes nos causa uma sensação desagradável, uma sensação assim que nos deixa ali, né? E às vezes até é uma criação nossa, né? Tu queria que fosse de um jeito o filme, e o filme não é daquele jeito que tu imaginou que seria. Às vezes tu fica com uma sensação meio ruim, o que não necessariamente significa que foi ruim, mas foi diferente do que tu projetou, né? Sim, sim. Agora, é um espetáculo de filme, assim, é um filme realmente, pelo menos assim, nas questões técnicas, assim, é incrível. Uma coisa que eu tinha como expectativa e que se confirmou foi, por exemplo, assim, fotografia do filme, Sim, cenários, sim. efeitos especiais, foi muito bonito mesmo, assim, uma coisa realmente linda de se ver, né? Algumas surpresas interessantes, como a forma como os celestiais foram retratados, eu gostei, assim, em Ficou especial bom, ali ficou do, muito do, do bom. principal que mais apareceu, assim, o tempo todo, né, do Arishem, É. eu gostei bastante. É,
os figurinos, né, dos personagens, principalmente assim na parte de como eles estão vestidos, quando eles, digamos que colocam o seu manto, né, de celestiais, Sim, sim. muito bonito, né. Gostei muito dos efeitos especiais, de todos os momentos que eles conjuram alguma coisa, principalmente, né, o Fastos, né, que é o que tem mais essa habilidade de Sim. conjurar, mas também a Athena. Então Atena. achei muito legal assim aquele efeito dourado ali de quando eles conjuram as armas, né, ou equipamentos, enfim. Trilha sonora muito boa, muito gostosa de assistir, né? Atuação também, assim, para mim, não tem muito o que falar, assim, achei muito boa, achei padrão, né? Algumas surpresas bem positivas, né? Para mim, o Kingo ali foi um dos que eu mais, assim, gostei de assistir, foi muito bom de ver ele, assim, né? A gente vai comentar um pouco melhor isso depois na parte dos spoilers. Então, de modo geral, assim, é um grande filme. Sim, sim. Ficou um pouquinho abaixo da expectativa que eu tinha, ficou um pouco abaixo. Não sei se eu vou conseguir dar uma nota acima de 9 para esse filme, talvez sim, depois a gente comenta melhor isso. Mas eu imaginava que a minha nota seria, sei lá, 9,8, 9,9, e já adianto aqui que não será. Depois a gente vai pontuar aí o porquê aí de algumas coisinhas que não fecharam assim para mim, pro filme ser assim muito, muito top, top, top. Mas é um grande filme. Vão ao cinema assistir, vocês vão gostar, é um filme espetacular, é Sim. uma grande obra. Hein, Diego, antes de falar de fotografia e trilha sonora que a gente falou, né, eu queria dizer que do pessoal que veio falar com a gente, que já assistiu o filme, né, o pessoal que segue o Nerd Verso Cast, digamos que 90% das pessoas gostaram do filme, né? Então, uma ou outra diz que o filme é chato, que o filme é ruim. Então, o filme está sendo muito bem aceito pelo público, sabe? Eu diria que Eternos agora é o filme mais ambicioso da Marvel. Antes eu considerava, assim, Guardiões da Galáxia, né? Porque aqueles heróis ninguém conhecia, ninguém sabia quem era o Groot, quem era o Drax, quem era o Peter Quill, né? Mas a história de Guardiões seguia aquela fórmula Marvel, era mais fácil, assim. Eternos vem com personagens desconhecidos também, mas de um jeito diferente. É inovador esse jeito de contar a história de Eternos, né? É um filme que tem eventos de milhares de anos. Eu gostei do jeito que eles contaram assim a história, que não foi uma forma linear e alternando assim presente, passado, contando aos poucos, te dando poucas informações, sabe? Isso acontece, por exemplo, lá na primeira temporada de The Witcher da Netflix, né? Muita gente reclama que ela ficou muito confusa, só foi ser explicado tudo o que estava acontecendo no final, né? Então, talvez eu acho que isso assim unindo com a quantidade de personagens, sabe? Talvez isso incomodou os críticos, tá? Uma hora tá no presente, do nada muda pro passado, fica nesse zigue-zague, sabe? Mas eu volto a falar aqui, ó, eu achei super tranquilo. Eu gostei desse jeito, né? Eu achei um diferencial, sabe, Diego? E falando da fotografia, assim, já vou emendar aqui, tá linda demais, né? Assim, ó, aquelas cenas abertas, o pessoal tem aquelas conversas entre os personagens com o sol atrás, às vezes tem aquela nave gigante no fundo, assim, tudo isso a gente já esperava da diretora Chloe Zhao, porque do que ela apresentou lá em Nomadland, né? O jeito dela contar a história é esse, é um jeito mais arrastado. Então não sei como que vão criticar ela se esse é o jeito dela, sabe? É o que eu já esperava disso. A gente sabia já que ia ter gravações lá em lugares reais, não ia ter tanto uso de tela verde, isso eu acho que ajudou muito no filme, assim. Outro ponto que tu falou, né, que é a trilha sonora, muito bom, assim. Então, a gente falou que isso que seria um filme de Oscar, eu acredito que vai disputar em várias categorias mais técnicas, né? Eu não acho que vai, por exemplo, ser um filme, ou melhor filme, antes eu pensava nisso, agora eu não acredito mais, mas eu acho muito difícil ainda Eternos ganhar, não por causa do filme Eternos, mas por causa de Duna, tá? Duna tem uma trilha fantástica lá do Hans Zimmer, espetacular, assim, e eu acho que os efeitos de Duna, que também são gravações assim no mundo aberto, foram melhores que Eternos. Vai ser uma disputa assim, ó, entre os dois, sabe? É muito difícil dizer agora cravar qual dos dois vai ganhar essas categorias técnicas. Eu daria uma pequena vantagem para Duna, sabe? Pela experiência que Duna me proporcionou, assim. Eu me senti melhor vendo Duna assim do que Eterno, sabe? Sim, sim, sim. Não, concordo contigo. Não sei se tu acha que é o momento agora de falar aquele meu ponto de vista sobre a crítica, Pode Leandro, falar, cara. sobre o, Fala agora. né, tá, aham, que agora tu voltou na crítica, daí eu me lembrei que a gente tinha debatido isso antes, né? A gente estava, Acho claro, bem né, plausível. debatendo um Eu acho que pouco. isso, unindo isso com o que eu falei, eu acho que fecha por que essas críticas são tão pesadas em cima do filme. Perfeito. A gente estava, pessoal, conversando, claro, evidentemente que eu e o Leandro, a gente debate muito, né, o tempo todo, né, as produções e mais ainda as que nós vamos trazer aqui para vocês, para que a gente traga para vocês aqui, né, um conteúdo de qualidade, né, já um pouco digerido,
né? Claro que a gente improvisa, conversa aqui, a gente faz um bate-papo gostoso aqui, o Leandro surge ideias na hora, mas a gente sempre recorta para vocês, é claro, um conteúdo já, né, bem pensado, planejado antes, e a gente vinha debatendo o seguinte, né, que essa crítica, ela chama atenção por ela ter sido baixa, né, assim, as notas, né, da crítica, um pouco pesadas assim, em cima do filme, e para mim não condiz, assim, o filme ele não é ruim, é um filme muito bom, ele tem alguns pontos, assim, que acho que a gente vai colocar aqui depois, mas é um filme muito bom, é um filme que tá entre os filmes bons da Marvel, né? E essa crítica não condiz com isso. E aí a gente tava debatendo o seguinte, né? Que inclusive eu vi uma postagem no Instagram, assim, mas uma postagem bem construída, falando sobre algumas atuações, tanto da crítica especializada, quanto às vezes da audiência geral, do público, que às vezes são mais cruéis, são mais pesadas, com filmes que colocam mulheres em protagonismo, ou negros em protagonismo de filmes, ou homossexuais, ou não necessariamente colocam no protagonismo homossexuais, mas mostram cenas, né, de um casal homossexual se beijando, tendo uma relação, e isso incomoda certas pessoas, né, por incrível que pareça, eu dou uma risada irônica aqui, né, por pensar que nós estamos aí já terminando 2021, né, com toda uma história aí que os Eternos nos ajudaram a construir, para quem viu o filme, mas assim, é incrível, né, a gente vê que infelizmente isso ainda acontece, né, aconteceu bastante isso em Capitã Marvel, né, na Capitã Marvel a Brie Larson foi muito criticada, e inclusive tem até uma piada que rolou em forma de meme, né? Porque uma crítica que apareceu bastante é que ela não sorria muito no trailer e não sorriu muito no filme, né? Que parece para mim até uma crítica bem infantil, parece uma coisa meio assim quinta série, sabe? Queria ver ela sorrindo. Quando os heróis da Marvel não precisam estar sorrindo o tempo todo, né? E aí fizeram até um meme, uma brincadeira com os cartazes de Capitão América, Homem de Ferro e Doutor Estranho, em que pegaram o personagem, né, o ator ali no cartaz do filme e botaram um sorrisinho de Photoshop nele e ficou muito engraçado, né? E ao mesmo tempo, assim, mostra pra gente como isso é, assim, discrepante, como isso não faz sentido, né? Então, o que acontece? Em Eternos, aqui vou talvez dar um pequeno spoiler aqui, Leandro. Tu não sabe. O Phastos, né, que é um dos Eternos, ele é casado com um homem, ele tem um marido no filme. E tudo certo, né, gente? Cada um se casa com quem quiser, né? Nós, aqui do Nerdverso, nós não somos, assim, nem um pouco homofóbicos, tá? A gente acredita e aprecia e consegue se emocionar com todas as formas de amor. E também a gente tem a Cersei, né? Uma mulher como uma grande protagonista, né? Tínhamos a Ajax como a principal, a Cersei como a principal, a líder dos Eternos, temos a Cersei como a protagonista do filme. Então acho que essa questão, o filme tem um beijo, né, entre o Phastos e o seu marido. Um beijinho, então, né, meu? Um beijinho tá de louco, selinho, né? cara, um beijinho de selinho, nada, sabe, né, assim, e lindo, a cena linda, sim. cena bonita, cena que te deixa com um sorriso no rosto, cena bonita dos e dois. mesmo que não assim, fosse né? um beijinho, né, Diego? Mesmo que não fosse, mas... O que quer que fosse, pessoal, é amor, é um amor entre duas pessoas, e isso não há nenhum motivo para ser rechaçado, para ser criticado, para ser preterido. Na Né? real, critico que não teve um beijo maior, Diego. Isso que é a minha crítica. Exatamente. Por mim, podia ter sido um beijo assim de novela, como a gente fala, né? Mais emocionante ali com aquela trilha bonita que estava naquela cena do filme. Então, acontece isso com alguns filmes e eu levanto aqui a possibilidade, certeza nós não temos, mas a possibilidade de que este seja um fator que contribuiu para que essa crítica venha abaixo. Finalizando a minha fala aqui, Leandro, a própria Brie Larson sofreu bastante assim, perseguições e ataques de haters após o seu filme, e a Brie Larson ela tem um engajamento na causa feminista, né? Ela não só pensa, né, como uma mulher feminista, como acho que todas as mulheres deveriam ser, porque é uma causa extremamente importante, mas também ela atua, ela de vez em quando se posiciona, né, de maneira mais assim, enfim, se posiciona, não fica em cima do muro. E ela fez, certa vez, uma fala sobre o fato de que
aproximadamente 95, 96% dos grandes críticos são homens brancos. E claro que isso tem um impacto, né, cara? Porque tu imagina, quando uma mulher está protagonizando um filme, quando um homem negro, quando um homossexual está no filme, ele gostaria de ter a sua crítica também avaliada pelos seus pares, né? Por um Sim. negro, por uma mulher, por um homossexual, enfim, de uma forma mais representativa, né? E não apenas homens brancos. Então a gente fez aqui uma pequena pausa na nossa fala somente nerd para trazer aqui, claro, uma discussão madura e importante, mas que também a gente acredita que possa ser um fator aí que explica um pouco essa crítica um pouco mais contundente do filme, né, Leandro? Sim, e Diego, complementando o que tu falou, né, eu acho injusto essas críticas na Bry, né, eu acho ela uma ótima atriz, principalmente pelo Quarto de Jack, é um filme, um dos meus filmes preferidos, e Nossa, eu não incrível. gosto de Capitã Marvel, eu acho que o filme tem seus problemas, eu acho que o roteiro, o principal problema, não é culpa da Bry Larson isso, tá, é um dos meus filmes, um dos filmes que eu menos gosto, né, e voltando a falar, eu lembrei outra coisa agora, que também teve críticas em cima da Macari, cara, porque a atriz, ela é deficiente auditiva, né, e eu vi algumas críticas Ah, dizendo, pra que isso? O que que verdade. tem a ver? O que que tem a ver uma pessoa com deficiência auditiva no filme, isso estragou o filme, tipo assim, não tem nada a ver, cara. Os caras estão viajando, não sei onde é que eles estão com a cabeça. Tem que ter pessoas que se sintam representadas, como tu falou, né? Então, é o Exatamente. primeiro personagem com deficiência auditiva, ainda é um deus, sabe? Como legal isso, ver ela falando com linguagem de sinais lá com o Druig. Cara, eu achei demais isso. Não sei como é que as pessoas se incomodam. E só uma Sim. agora, antes, pra acabar nossa fala sem spoilers, a quantidade de personagens, pra mim, não foi um grande problema, né? Todo mundo foi apresentado ali, tu lembra do Poder de Todos. Faltou alguma coisa? Pra mim faltou alguma coisa ainda, sabe? Eu acho, na verdade, eu queria que explorassem mais lá a Jack, o Fastos, né? Então, eu entendo que não tem como tu falar assim de 10 pessoas durante um filme inteiro ali, tem que focar nos principais, mas como um grupo todo, assim, eles tiveram suas histórias contadas ali considerando que é um filme de 2 horas e meia, Diego. Sim, sim, sim. Não, a gente conversou bastante sobre isso, né? Era um desafio muito grande apresentar 10 personagens que muita gente nunca ouviu falar, né? E tudo isso num único filme, né? Poxa, 10 personagens. Eu tava indo pro cinema pensando assim, né, Leandro? Poxa, será que eu vou conseguir decorar os nomes e associar? Será que eu vou conseguir associar cada personagem com a sua característica, né? Porque, poxa, eu não sou muito bom de nome às vezes, né? E não, fluiu, assim. Eu acho que o filme. Eu acho que o filme se saiu bem diante do desafio, mas não tinha como, né, cara? O filme teria que ter umas 5 horas para poder realmente dar uma profundidade maior nos personagens e não deixar a gente um pouquinho com vontade de conhecer mais cada personagem. E o filme poderia ficar então extremamente cansativo, né? Então Sim, eu sim. acho que eles encontraram um bom equilíbrio aí nessa questão dos personagens. Essa não é uma crítica minha ao filme, apesar de ficar com mais vontade de conhecer um pouco mais os personagens, assim, eu queria ter visto um pouco mais da Ajax realmente, eu queria ter visto um pouco mais do Fastos, eu queria ter visto um pouco mais da Da Macari, Macari, né? né? O Druig até ele aparece um pouco mais, mas ele aparece mais quem ele é hoje. Eu queria ter visto ele se constituindo um pouco mais, assim, a personalidade dele, um pouco mais no É. passado, enfim. Mas vamos pros Agora, spoilers, Diego. Vamos pros bora, spoilers, né? bora, Vamos parar de vamos lá. enrolar. Todo mundo aqui que não assistiu o filme tá avisado. E eu acho que a gente pode falar daqui a pouquinho um pouco de cada personagem, mas antes a gente fala do começo da história ali, né? Porque Sim. o filme ele faz ali uma adaptação bem diferente dos quadrinhos, né? Eles pegam a essência, claro, mas eles mudam muito ali em algumas partes. Os Eternos são criados ali para proteger a humanidade dos deviantes, até aí tudo bem, né? Isso é nos quadrinhos também. Quem já acompanha o Nerdverso no podcast e no YouTube já sabe disso, a gente já contou essas histórias, né? Mas os deviantes, eles estão bem diferentes dos quadrinhos, né? Aqui eles são monstros, feras brutais, e eles querem destruir ele, todo mundo, né? E nos quadrinhos eles são seres mais inteligentes, né? Eles constituem uma sociedade até e chegam até a dominar a Terra por um certo período de tempo. Tá, mas enfim. E nos momentos do filme, assim, que foram no passado, ali, com a chegada dos Eternos, remetendo lá o que a gente já falou, né, que são serão os deuses astronautas lá, as lutas de cada herói utilizando seus poderes, né, eles sendo divindade aos olhos dos humanos, vivendo naquela sociedade. Eu achei isso muito bem feito, esse começo do filme, Diego. Sim, sim, sim. De fato, né, a gente tinha trazido isso já num outro podcast e também nos vídeos que mais curtos foram soltados antes do filme para ajudar a galera a entender esse universo aí
dos Eternos, que o filme, a história deles, ela é muito inspirada no livro, né? Eram os deuses astronautas, e eu acho que isso veio bem, assim, no filme, né? Isso apareceu bastante pra gente, assim, essa questão, né, de uma sociedade muito antiga, muito rudimentar ainda, né? Começando a se desenvolver lá na história antiga, né? Na antiguidade, os primeiros seres humanos se organizando como sociedade, e aí chegam aqueles seres super evoluídos, né? E chegam para ajudar a lidar com aqueles monstros, mas também chegam para contribuir um pouco com um pouco de tecnologia, um pouco de ensinamento, para viver pacificamente entre eles no primeiro momento. Então, isso acho que está bem retratado no filme. Bom, hein, Diego, tu quer falar do grande plot do filme envolvendo os Celestiais e os Eternos e os Deviantes, ou eu falo aí, o que tu acha? Vamos falar agora já o grande plot. Não, pode falar, eu não entendi exatamente o que tu quis dizer É com essa fala aí. o que a gente descobre no final, né? Qual é o plano dos Celestiais. Tá, beleza, pode mandar se Já, quiser, né? já Porque agora a vamos gente já tá falando para quem. contextualizar, entendeu? Estamos Porque a falando com gente, quem viu o filme agora ou sim, quem não se importa de saber, né? Então porque a manda lá. gente, porque a gente descobre no final, né, que na verdade os Celestiais, eles criaram os Deviantes para que eles matassem os predadores na Terra para que a raça humana ela se desenvolvesse, né, Diego? Só que Isso. isso não deu certo porque daí os Deviantes chegaram aqui e começaram a matar os humanos. E daí o que aconteceu? Daí os Celestiais enviaram os Eternos, eles são enviados ali para consertar o erro, diria, né? E esse esquema da raça humana de se desenvolver é até o momento que um Celestial ele possa meio que consumir essa energia e nascer. Só que o Celestial, quando ele nasce, né, ele vem lá do núcleo da Terra, parece, né? E o nascimento do Celestial, ele vai destruir o planeta, né? E assim, ó, eu gostei muito assim desse plot, sabe, desse roteiro. Eu achei interessante isso dos Eternos ali deixando eles serem enganados, né, deixando as civilizações se desenvolverem para o nascimento de um celestial. E para isso a Terra vai ser consumida, né, Diego? Sim, eu achei muito legal toda essa mecânica que foi construída aí pro filme, né, cara? Os Celestiais, digamos que eles querem a manutenção da existência da espécie deles, né? Então eles Sim, colocam ali não sei se é um ovo que vai se chamar, uma semente, mas eles conseguem fazer com que ao longo de bilhões de anos vá se desenvolvendo um novo celestial dentro daquele planeta. Aquele planeta acaba sendo como uma incubadora para o celestial que vai nascendo ali dentro do planeta, né? Só que para o celestial conseguir se desenvolver e realmente nascer, sair dessa fase inicial aí, né, de casulo dele, ele precisa estar num ponto em que os habitantes do planeta, e aí até fico na dúvida se esses habitantes precisam ser humanos ou se de repente pode ser um outro qualquer ser coisa. do universo, qualquer ser, É. mas então eles precisam absorver uma grande quantidade de energia de seres vivos daquele planeta, né? E aí para isso, então, aquela civilização precisa prosperar muito, a ponto de se desenvolver bastante, né? E aí ter uma quantidade suficiente de seres para serem sacrificados pelo Isso. bem maior do ponto de vista dos celestiais, né? E os celestiais, então, vão dizer, não, mas houve um grande ciclo de existência daquele planeta, não foi um extermínio, assim, totalmente, Sim, né, sim. genocida, né? Foi um Eles ciclo tiveram muito seu grande. propósito. E também, assim, com um celestial novo, teremos novos planetas com novas civilizações nascendo, então seria como uma expansão, uma perpetuação, assim, das espécies no universo, né? Então seria uma ideia de continuidade, mas também de final de ciclo. Né? Então tem uma história bonita aí, né? Tu perde um planeta para serem criados mais 100, digamos, né? É louco, né? Exatamente. Essa é a ideia dos Celestiais e também ela é defendida pela Ajax no início do filme e ela acaba encantando o Ikaris, né? E o Kingo fica sempre dividido porque também gosta de seguir o Ikaris. Então a gente tem essa jogada. Legal pensar que os Eternos não precisariam surgir se os Deviantes funcionassem como os Celestiais planejaram, né? Porque a ideia dos Celestiais era que a civilização pudesse se desenvolver numa boa, criaram os deviantes para cuidar de predadores muito violentos. Só que Sim. não deu certo e aí os Eternos foram o plano B. Mas sabe uma coisa que fica confusa, Diego? Porque os Eternos, eles faziam isso em planetas há milhares e milhares de anos. Eles já fizeram isso em outros planetas. É isso que até que a gente vai falar agora, que afeta a memória da Atena, né? Então quer dizer que Uhum. eles enviaram deviantes para vários lugares? Entendeu? Fica meio confuso isso. Porque se em um lugar deu errado, por que em outro lugar daria certo?
Então eu acho que os Eternos, eles são criados assim para ir meio que tomar conta dos predadores, né, de outros lugares também, para deixar essas civilizações prosperarem. Isso fica um pouco confuso, né? Porque Uhum. se tocou deviantes em algum lugar e deu errado, não tem por que tocar deviantes em outros planetas também, né? Então parece que Claro, é a só não na ser que tenha Terra. sido tudo. A não ser que tenha sido tudo ao mesmo tempo, né, Isso, Leandro? Foi uma criação coletiva, né? E Assim, daí se tocou deviantes para criaram. todos os lugares. Pode ser. É, só se for assim, só se for assim. Senão, realmente, tua crítica tá muito coerente Então, aí, é nossa primeira verdade. crítica é nisso, né? Pensando agora, assim, que Sim, não tem coerência. Mas vamos então, o sim. começo do filme eles parecem até meio robóticos, né, nascendo assim, não sabem muito bem como se portar. Achei muito legal essas atuações assim. E daí eles vão se desenvolvendo com aquelas interações durante os anos. Aliás, eles ficaram assim 5 mil anos lutando contra os deviantes, né? Ah, trabalho chato, né, Diego? Imagina 5 mil anos lá e e eles estão vendo também o mundo se destruir lá, e quando eles chegam no momento em que os deviantes parecem estar extintos lá, eles resolvem se separar, cada um vai para um canto, e daí eu gostaria muito de ter visto esses desenvolvimentos que a gente falou antes. Mas vamos falar de alguns personagens, por exemplo, a Athena. Eu gostei muito lá, como tu falou, da projeção de armas dela, que ela faz com espada, lança, escudo. Ficou muito legal no filme, aquele visual das armas dourados, né? Mas a gente chega num momento que ela tem tipo de uma perda de memória ali, que ela ataca os Eternos, e a Jack até queria resetar a mente dela, né? Muita sacanagem, vai dizer. A Jack sabia da situação e queria resetar a mente da Athena, né? Mas na verdade era só uma falha na Matrix, né? Porque como a gente falou, é a Athena lembrando das outras vidas dela, das outras missões que os Uhum. Celestiais enviaram os Eternos para que tudo ficasse ok, assim, até o nascimento de um novo Celestial. E para mim, assim, a Angelina Jolie é foda. Eu sou muito fã, assim, do trabalho dela. E ali o par dela com Gilgamesh funcionou muito bem. O ator Don Lee lá, ele tá ele ele demonstra, né, ele nos convence, na verdade, que ele é o eterno da força bruta, que ele é o cara mais forte ali quando se trata de luta mesmo, de soco, né? E, Sim, e foi o Gilgamesh que falou que brincava com Thor quando era criança, Diego? sim, sim, sim. Olha que Foi ele legal, que né? falou lá naquela reunião na mesa lá. Aham. Unindo essas mitologias, né, dos deuses, né? O Gilgamesh, então, conheceu o Thor criança. Talvez conheceu o Loki também, né? Sim, 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 sim. Acho que ele cita uma hora lá, o filho de Lauf, não sei o que. Ah, Ele fala em Odin e ele fala em Lauf, né? Mas eu não me lembro exatamente qual é a fala. Talvez ele acabe, de certa forma, citando o Loki. É, assim, a Angelina, a personagem, né, a Tina, ela tem uma doença, né, uma síndrome, não sei qual seria a melhor fala, uma maldição, talvez, que é a Mad Wiri, né, que eles é chamam, a falha da Matrix. que aqui é uma falha, né? E a Ajak, é legal a gente comentar, né, Leandro, contextualizar no filme, assim, que a Ajak, ela consegue enxergar com mais naturalidade esse ato de apagar a memória da Tina, porque a Ajak teve a revelação dada pelos Celestiais, pelo Arishem, pelo juiz, Sim. de que os celestiais não estão só com aquela vida, que eles estão em ciclos, e a cada vez que eles completam um ciclo, a memória deles é apagada. Mas os demais colegas dela ali de time não sabem disso. Para eles é algo muito terminal, assim, nossa, mas ela não vai lembrar de mais nada. Só que a Age é que para ela é normal, ela sabe que isso vai acontecer e já aconteceu várias vezes, né? Então ela consegue enxergar com mais naturalidade isso, né? Eu falo isso pra galera fazer essa conexão, ver se vocês pensaram nisso, né, pessoal? Né? A Ajax sabe que isso acontece de tempos em tempos, Sim. mas os outros não sabem, né? Então ela age com um pouco mais de naturalidade, enquanto os outros pensam, nossa, mas aí ela não vai lembrar de nada, isso não é legal, e fica aquela discussão que vocês viram ali. E daí ela conta pro Icaris, né? No momento lá que acaba os deviantes, eles acham que acabaram os deviantes, ela revela pro Icaris a verdade, que eles estão esperando o momento do celestial Tiamut ele surgir e a Terra vai sumir. E daí esse plot eu achei meio fraco, né? O Icaris recebe essa notícia e fica maluco, assim, e daí ele acaba um relacionamento de 5 mil anos sumindo do nada, Diego. Tipo assim, 5 mil anos junto com a pessoa, tu se apega um pouco, eu acho, né, Diego? Tu tem Eu acho que sim. tem um pequeno, assim, imagina 5 mil anos junto, vivendo todas as grandiosidades das civilizações, né?
Porque por causa que a Cersei, que nem nos quadrinhos, ela se apaixona pelo mundo, pelos humanos, por essa convivência. A gente vê, né, a Cersei brincando com as crianças, cultivando, deixando elas fazerem penteados no cabelo dela em várias civilizações, né? Então, ele acha que na cabeça do Icarius, ele prefere sumir do que contar pra Cersei. Então, esse plot, assim, achei meio fraco, sabe? Sim. Não podia conversar com ela, né? E ele ser uma pessoa, assim... Depois já descobri, né, a verdade sobre ele. Mas é isso, Diego. Fala aí que eu me perdi nos pensamentos até. Não, eu entendo. É bem complexo, assim, esse ponto, cara. Eu também já tive nesse lugar aí que tu tá agora de pensar assim, bah, mas que cuzão, né, cara? Em vez de falar com ela, se o cara amava Sim, ela, por que não resolveu de outro jeito, né? Por outro lado, é complexo, assim. Eu também vejo um pouquinho o lado dele dentro da construção, dentro do roteiro do filme, que o lado do personagem se ele ama ela, talvez ele não sinta que ele conseguiria mudar ela e ele tem um pensamento quase como se eles tivessem religiões muito contrárias, né? Ele tem um pensamento muito, muito contraditório. Ele sim, sabe a verdade, que depois a gente vai ficar sabendo, né? Mais pra frente no filme, ele sabe o que vai acontecer e ele sabe o que provavelmente vai acontecer quando ele falar a verdade, né? Então ele tenta poupar ela, ele tenta enrolar ela, ele tenta fugir disso. É também um pouco infantil, né? No sentido de que ele foge do problema em vez de enfrentar o problema, né? Mas é uma coisa que acontece com muitos seres humanos, né? Não é todo mundo que tem o amadurecimento. Bom, agora eu falei seres humanos, mas ele não é um ser humano. Mas enfim, é o que acontece com muitos seres de não enfrentar o problema, né? De fugir do problema, né? A gente vê muito isso nos sim. filmes E, e até mesmo nos heróis. e ele pegou aquele propósito pra si, né, de servir aos celestiais, e a Jack era um ser assim, só que como ela mesma falou depois, né, ela convivendo com os humanos, ela viu que eles podem, assim, se desenvolver, prosperar, né, ter um futuro melhor. É a própria Jack, que era a grande líder ali, que fazia, manipulava todos ali, ela mudou de opinião, e foi falar pro Icaris, e o Uhum. Icaris não aceitou, né, cara. Daí o Icaris vai Sim. lá, e no maior sangue frio, mata a Jack empurrando lá, dando ela aos leões, né, Diego? Dando ela aos deviantes. Outra parte, essa parte que surgiu vários deviantes, porque Aquecimento global. aquecimento Foi o global, aquecimento global. Uhum. achei uma meia boca Sim, sim. essa, Pois é que eu não entendo, assim, como é que eles encontram os deviantes, né? Eu não sei se tem alguma questão deles sentirem a energia, deles terem... né? Agora eu me lembrei, acho que o Fastos, ele tinha, acho que um rastreador, né? Acho que ele Sim. tinha um Mas rastreadorzinho. como que eles foram Mas, congelados? Assim, enfim, eles chegaram pois é, pois é. foi mostrado que eles chegaram para destruir os dinossauros, né? Então talvez Uhum. de algum jeito alguns ficaram congelados, sei lá. É, Mas ficou é. meio mais uma parte meio confusa, sabe? E como a gente Eu falou acho que antes, né? daria pra explicar um pouco melhor, né? Uma ceninha ali explicando melhor É. já daria mais sentido, né? Uma coisinha rápida. E o que tu achou da morte da Jack? Tu achou muito fácil? Eu achei rápido demais, né, para líder, né, para uma pessoa que tem aí, para um ser que tem aí muitos anos de existência, com muitas lutas, com muitas situações. Eu achei que foi uma derrota muito muito rápida, Sim. né, muito, né, não faz muito sentido, né. É que nos É, quadrinhos, né, eles tu- são muito mais poderosos do que aparecem no filme, né? Ali tá. cada um tem um certo poder, né, Diego? O poder da Aham. Jack, pelo visto, era só cura, era só se A curar. cura. Ela não tinha um Uhum. poder maior do que isso, né? Então, mas eu achei Sim, muito fácil a morte também, né? Podiam ter dado uma sim, upada nos Eternos, né? Mas a gente foi culpa de como eles introduziram cada personagem, né? sim, sim, sim. Nossa, muito, muito sangue frio ali Sim, do Icaris, né? E aí nesse momento a gente vê um Icaris que não, nesse momento fica difícil dizer assim como eu estava dizendo antes, né? Assim, o Icaris que queria proteger a Cersei, que queria fugir do problema, nesse momento ficou uma coisa mais sombria, né? Fica muito uma sensação de que tem mais coisa aí. Não é só uma questão de convicção no que os celestiais estão dizendo e de querer seguir a fundo os celestiais a qualquer custo e de achar que a Ajak então se tornaria de repente uma traidora portanto ela não deveria mais estar nessa, digamos, religião, né, que o Icaris acreditava, né, mas eu acho que tem um pouco mais, acho que também tem uma questão de ambição, Leandro, né, e hum, isso tá colocado no filme, né, o Icaris ele acreditava que ele poderia ser o sucessor,
da Pode ser. Ajak, né, o novo líder, e talvez ele tenha até pensado que sacrificar a traidora seria daqui a pouco reconhecido pelo Arishem, né, pelos Uhum. Celestiais. Tipo assim, além dele ser considerado o mais forte, né, dos Celestiais, né, o mais poderoso, ele também era o mais leal aos Celestiais e ainda estava limpando a sujeira, né, estava ali tirando de cena o ser ali, o Eterno que estaria traindo, né, os Celestiais. Então, daqui a pouco ele acreditou que com isso ele seria então reconhecido e ele seria então nomeado o novo líder. Eu acho que tinha isso forte, assim, essa ambição, essa vontade dele de ser o novo líder. Isso até aparece um pouco no filme, né? Assim, que ele esperava que isso Sim. fosse acontecer e os outros falando para ele que ele ficou com ciúmes que isso não aconteceu. Acho que tem um pouco disso também nessa construção do vilão aí, né? Do Ikaris se tornando um vilão dos Eternos. Sim, sim. E daí a Cersei ficou alguns anos, algumas centenas de anos, assim, tentando entender, né, Diego? Depois de 2000 anos lá, ela tava com um novo relacionamento com o Danny Whitman. Depois, quando a gente for falar das cenas pós-créditos, a gente fala melhor sobre o Danny Whitman, que no futuro do MCU ele provavelmente deve ser o Cavaleiro Negro, né? Então ele é só apresentado, assim, no filme, o personagem Danny Whitman, não vai ter nada de Cavaleiro Negro, a não ser uma cena pós-crédito lá, que dá a entender isso. E a Cersei, pra quem não entendeu, assim, o poder dela, ela tem a manipulação da matéria. Ela transforma água em vinho. Uma hora ela transformou o ônibus lá em pétalas de rosa, né? Mas isso só funciona assim Uhum. com objetos, né? Ela não consegue transformar um humano em girafa, que nem é citado lá no filme, né, Diego? Então, por isso que todo mundo ficou apavorado lá quando ela transformou um deviante em árvore. Esse não é o poder dela. Na hora eu achei até que tinha a ver porque eles estavam embaixo da água, e daí a água transformou o deviante, sabe? Mas Uhum. o que deu a entender é que ela ficou apavorada porque nem ela sabe como isso aconteceu, Diego. Sim, sim, verdade. E eu achei estranho, Leandro, porque em nenhum momento foi esclarecido isso, né? Em nenhum Uhum. momento isso foi explicado, né? A gente só tenta mais ou menos entender de maneira subjetiva, né? Assim, fica a sensação de que talvez seja aquela esfera dourada, né? Que ela Pois passa é. então a conduzir e tal, e também que significa, né, perante os celestiais, que agora ela é a líder do grupo, talvez isso tenha conferido a ela novas habilidades e poderes, mas, poxa, não teve nenhuma explicação no filme, assim, né, sobre o porquê que acontece isso, né? Depois temos a Unimente lá no final do filme, que daí tem uma explicação da Unimente sendo, né, isso. Mas até então, não. Acredito eu que seja a Esfera Dourada, né? Porque é É. com a Esfera Dourada que o Fastos constrói a Unimente e consegue esse poder adicional aí, né? Então acredito que a Esfera Dourada, ela realmente traga um poder muito grande, só que a Cersei não sabia usar, e aí no momento ali, né, de quase morrer ali, ela consegue, né, inconscientemente liberar um poder novo que todos ficam ali impressionados. Aliás, essa Unimente foi uma jogada tirada da cartola, eu achei, né? Do nada surgiu a Unimente, que todo mundo vai fazer a fusão entre si, vai deixar a pessoa poderosa. A gente fala por final isso, assim. Eu lembrei de uma coisa, assim, saindo do contexto, Diego. O Thiago França, nosso amigo, um abração pra ele, ele falou assim, ó, falou uma piadinha assim, ó, será que a Antártida, Diego, não é, então, um celestial adormecido aqui no nosso mundo? Boa, boa. Legal, legal Ma- essa teoria. Será? Ó, vai que tá, né? Um celestial aí. Mas, voltando pro assunto, vamos falar de um personagem que eu gostei muito, tem gente que não gostou. O Diego eu sei que gostou, né? Que é o Kingo. Que o poder do Nossa, gostei Kingo, o demais. poder do Kingo, né, Diego? Me lembrou muito lá do anime, né? Do Yu Yu Hakusho. Não sei se o pessoal lembra disso, porque nos Boa. quadrinhos, né? Pelo menos o Kingo não tem esse poder, né? Mas ali ele toca, tipo, com uma energia como se fosse uma arma, igualzinho no desenho Yu Yu Hakusho, Diego. Não sei o que tu achou. Exatamente. Perfeito, cara. Muito bom, muito bom. Eu gostava desse desenho, Bah, né? pra mim é o melhor. Foi um dos desenhos que surgiu depois assim dos Cavaleiros do Zodíaco, pelo menos pra mim assim na TV, né? Quando eu assistia na TV aberta, né? Na época não tínhamos a internet ainda, então a gente via o que as emissoras mandavam pra gente, e ele veio um pouco depois ali dos Cavaleiros do Zodíaco, que abriram assim não, marcaram a nossa geração, na nossa infância, né? Sim, E o Yu Yu Hakusho era muito legal, né? Tinha o personagem principal era o Yusuke Urameshi, né? Que no isso primeiro mesmo. episódio ele morre e é trazido de volta para uma missão especial, né? E ele trabalha como um detetive Espiritual. espiritual, né? E ele tem o ataque principal dele, que é o Leigan, né?
que é um disparo que ele faz de energia pelo dedo, fazendo como se o dedo fosse uma arma, né, uma pistola. E sim, Leandro, poxa, muito legal essa associação que você está fazendo aí. De fato, faz muito sentido comparar aí os dois, lembra mesmo. Eu adorei ver o Kingo, né, o personagem ali, eu não sei agora de cabeça o nome do ator, mas foi muito bom de assistir. Para mim foi o Eterno mais divertido de curtir, foi o Kingo, junto com o alívio cômico, o mordomo dele, né, eu Ah, acho que é demais. Bezum, não me lembro o nome agora, que era Eu ri muito muito. engraçado, Meu, eu né, ri de todas as os piadas dois. deles. Eu fiquei pensando assim que ali dava pra fazer alguma coisinha extra, sabe? Uma série, um episódio, um curta com aqueles dois, eu ia gostar demais de assistir, por mais que não fosse uma coisa tão conectada, talvez, com a grande obra do MCU, podia ser só uma coisa pra gente curtir eles mesmo, mas ali dava pra fazer uma sériezinha, Leandro, Sim, eu concordo. ou um curta, enfim. E a forma como o Kingo lutava eu achei muito legal também, cara. Realmente, assim, a forma como ele disparava os poderes ali, se posicionava, eu acho que também foi legal. O principal dele foi curtir as piadas e o jeito dele ali, né, que o ator deu, assim, uma vida Sim. muito legal. Mas também a forma como ele batalhava ali foi massa. Só pra complementar a informação Nerdverso, Diego, ano que vem, acho que ano que vem que estreia a série live action do Yu Yu Hakusho na Netflix, Diego. Só então fica Olha ligado. aí, cara. Eu acho que pode ser uma grande Live bomba. action. Eu acho que pode ser uma grande bomba, né? Vai dar problema. Medo, mas eu vou ver. Tenho medo, Oh, claro, tá? a gente vai ver, claro que a gente vai ver. Mas quase sempre quando eles fazem essas adaptações pra live action dos animes, dá ruim, né, cara? Mas Tô falando do brincadeira. Kingo ali, Diego, eu gostei muito É. quando ele foi apresentado e começa com aquela dança, cara. Eu achei assim, ó, eu achei, que é isso, meu cara tá dançando, a gente vê que é um filme que ele tá fazendo, um filme em homenagem ao Icaris ainda. E depois lá no avião, né, ele fazendo, tem aquela carreira de cinema dele de Bollywood, tem as fotinhos dele, assim, com o avô, tataravô, eu achei muito boas, né, Aham. eu ri, sério, as piadas com as câmeras, cara, eu achei demais, assim, esse alívio cômico, sabe? Achei bem diferente do alívio cômico lá de Viúva Negra, com Guardião Vermelho, por exemplo, que eu achei muito forçado até. Então aqui eu Lá acho. não, lá não foi tão bom, né? Não foi tão bem Aqui eu achei executado. bem. Achei as piadas, assim, ó, na hora certa, sabe? Que nem Shang-Chi, assim. Shang-Chi até foi melhor ainda nas piadas. Sim, Mas, sim, sim. bom. Mas o Shang-Chi, ele tem um pouco mais. O Shang-Chi, ele avançou um pouco mais no bom humor, né? Ele entrou Uhum, um pouco mais. Até acho que poderia ter sido um pouquinho menos, mas ok, tá dentro do que a gente já tá acostumado a ver nos filmes da Marvel e foi gostoso. E os Eternos não, parece que, não sei se a comando da Chloe Zhao ou não, mas Eternos não teve assim uma intenção de ficar fazendo muita piada. Para um filme de 2 horas e meia não teve tantas piadas, foi mais contar a história mesmo. Mas o que teve e o que teve com o Kingo eu achei demais, né? Uma piada que eu até achei que não ia rir, porque já tinha visto no filme, já tinha visto no trailer, mas ainda ri de novo no ao vivo lá, foi a quebra da mesa lá pelo Icaris, né? Ali foi divertido. foi legal, Ali foi na minha legal. sessão, o pessoal riu na minha sessão, mesmo todo mundo sabendo o que ia acontecer, mas foi legal. E os Celestiais, né, Diego? Ali teve uma pequena, acho que adaptação, né? Porque o Arishem, ele não é o grande Celestial. Ali no filme pareceu que ele era o grande líder, né? O Arishem, na verdade, nos quadrinhos, ele serve, assim, só pra julgar as civilizações que estão se desenvolvendo ou não, né? E as que não, dele julga, assim, essa civilização não se desenvolveu, dele manda um outro Celestial, o Exetar, o Executor, pra destruir aquele planeta, né? Então teve essa grande adaptação dos Celestiais pro filme, assim. E ele parece que o Arishem é o grande celestial, né? Ele que julga também, né? Ele faz os julgamentos. E o jeito que ele foi mostrado como sendo grandioso, né? Um ser gigante. É assim que eu quero um Galactus, né, Diego? Uhum, Imagina, depois quando ele exatamente. apareceu no mundo lá, aquela cabeça gigante, assim, e os humanos muito, os eternos muito pequenos perante ele, assim, cara, eu achei essa representação celestial, assim, animalesca, sabe? Eu achei muito legal Uhum. pra gente ver o poder, né, o tamanho que eles têm, assim, sabe, Diego? Sim, cara, pra mim, assim, ó, que bom que tu falou nisso pra eu não esquecer de falar. Pra mim, é a melhor coisa do filme, é o Arishem. Pra mim, o Arishem é o ponto altíssimo do filme, cara. Eu amei, eu fiquei assim, nossa, eu tô falando aqui, eu tô arrepiado, cara. Ah, Porque eu, assim, ó, eu curti demais o Arishem, o juiz. Cara, assim, ó, não sei se talvez também porque eu tenha visto 3D, não sei, acho que não vai fazer tanta boa. diferença, mas assim, a representação, os efeitos especiais ali, aquela imagem que fizeram dele, gigante, com aquela voz enorme, com aquela discrepância enorme de tamanho e que nos deixa uma sensação de uma discrepância gigantesca de poder de um celestial para um eterno. E olha que um eterno já é poderoso pra caramba, Sim. mas
essa discrepância enorme. É isso que eu queria ver. É isso. Nossa, eu gostei demais, assim, da forma como ele foi construído, né? E legal tu fazer esse paralelo, porque a gente tá esperando a chegada do Galactus no universo do MCU, e eu acho que isso tá se tornando cada vez mais próximo, né? Pelos vizinhos dele que estão volta e meia surgindo, né? A gente teve ali uma pequena piadinha com ele no Arif, né? No episódio 8. Então eu acredito que em algum momento ele vai aparecer aí, tá caindo de maduro. E quando ele aparecer, nossa, a gente precisa que ele venha muito melhor do que a gente viu, né? Quando ele veio naqueles filmes antigos do Quarteto Fantástico. Sim. E no filme que vem com o Surfista Prateado, que é uma nuvem, né, cara? Aquilo foi realmente, pra mim, cara, tá desrespeitoso. Olha só o que fizeram com os Celestiais, meu, perfeito. Galactus agora tem que ser um pouco maior, né? Uma ameaça maior, mas tem que ser nesse estilo, sabe? Sim. Exatamente. Tem que mostrar a grandeza, assim. Tô muito, assim, esperando, assim, o Galactus, o Surfista Prateado chegarem. Mas, vamos voltar aqui, né? Depois a gente fala mais sobre o final ali do filme, né? Que deixa em aberto para um Eternos 2. Tu acha que a gente tem que falar alguma coisa antes da luta final lá? Não lembro agora, assim. Cara, eu queria falar um pouquinho dos personagens, talvez, tá? Vamos lá, então. Escolhe um aí. Tá. Eu gostei bastante do Druig. Eu acho que o Druig é um personagem que foi muito importante pra história. É um personagem que ele não foge do seu caráter, né? Ele atende às suas emoções. Sim. Né? Ele é um dos primeiros, se não foi o primeiro, a contrariar assim, o que eles estavam fazendo, né? A dizer assim, não, eu acho que não é por aqui. Ele, né? Se envolveu, né, com aquela os humanos. Guerra, né? Exatamente. Que é quando ele vê aquela guerra lá na antiguidade. Os maias, eu acho, né? Talvez. Eu acho que é um pouco depois, Leandro. Não sei porque já tinha armas, eu acho, né? Já tinha pólvora ali, né, cara? Pior. Não? Agora, acho que já tava rolando uns tiros ali, eu acho. Mas enfim. Tô viajando. Sabe aquela parte lá? Enfim, mas o Druig, então, eu gostei bastante do personagem, né? E o poder dele é muito legal, né? De poder, assim, tomar o controle da mente, né? De muitos seres em volta dele, né? Muitos seres. Muito legal o poder dele. Também gostei muito do poder e da forma como no filme foi retratado o poder da Sprite, né? Da menina doente ali, que chamavam ela de doente, né? Porque ela tinha aquela limitação que ela nunca crescia, né? Sempre ficava naquela aparência de criança ali, né? A forma como foi trazido, né, o poder dela, né, a gente estava pensando assim, poxa, mas é um poder de ilusão, não vai ficar parecido com o Loki. Não, ficou muito diferente. A forma como ela usa o poder legal, a intensidade, né, do poder dela ficou uma coisa realmente incrível, muito legal. O poder dela, que eu achava, pelo que eu via do Loki, assim, algo um pouco mais limitado perto dos Celestiais, e a gente vê que não, era um poder incrível, assim, que trazia para ela uma vantagem muito grande mesmo. Né? Muito legal a primeira luta contra o primeiro Deviante, né, que ela faz multiplicações dela e da Cersei, né, para confundir o Deviante. Muito legal. E o plot em cima da Duende, né, Diego? Que ela tá aprisionada num corpo de criança. E imagina, né, o trauma, porque ela não consegue se desenvolver, ela não consegue ter um relacionamento com ninguém. Ela é uma criança, né, Diego, de 13 anos, só que ela é vive milênios, né? Então, isso dela se incomodar faz todo sentido, sabe? E eu até ficava pensando durante o filme assim, cara, como é que vão fazer essa personagem pra Eternos 2? Porque criança, a gente sabe, de um ano pro outro, assim, ó, cresce muito. É só ver o pessoal do Stranger Things lá, né? Os caras estão mais altos que eu já, né? As criancinhas lá. Então, foi muito legal isso da Cersei dar essa chance de transformar ela em humano, né? E de novo, né? Ela tava com aquele poder da Unimente, né? Tava com o poder upado dela. Daí ela transforma ela em humano. Então, isso daí faz sentido. A gente pode ter em Eternos 2, daqui a alguns anos, a Sprite, a Duende, um pouco mais velha, né? Envelhecendo, né? E só fico na dúvida se ela perdeu os poderes também, né? Sim. Isso ficou também na dúvida, né? Porque ela, a princípio, ela seria transformada em humano, né? Então deixa de ser um eterno, né? E aí só se vai conseguir ficar humano com poderes, né? Não sei. Me parece que cada escolha é uma renúncia, né? Mas talvez, vamos ver. Depende. Acho que isso aí pode ser. Isso aí pode ser a grande jogada para introduzir os X-Men, hein? Imagina. Essa mudança de transformar um eterno em humano pode. Sei lá. Agora viajei. Eu quero muito X-Men, né, Diego? Eu quero muito X-Men, então. Agora fui longe demais. Tentei achar uma conexão. Eu vou te dizer que eu tenho medo, assim, de como é que vão vir os X-Men. Eu tô curioso. Não, vai ser multiverso, eu tô, assim... Multiverso. Tô curioso pra saber como que eles vão aparecer. Multiverso é coisa mais fácil.
Tivemos a Makari, mais uma vez, uma velocista dentro do MCU, da Marvel, né? Aí agora a Makari, acho que foi legal os efeitos especiais dela, acho que foi Muito massa legal. ver ela ali. Eu gostei bastante da batalha dela quando ela tava muito irritada com o Ikaris, né? Quando ela achava Cara, que o Druig tinha sido morto e ela começa a dar um combo, né, no Ikaris, assim, com a cara, velocidade. Foi muito demais. legal aquilo. Aquilo ali é a luta Superman contra Flash que eu queria ver na DC, Aham. cara. Muito legal essa luta dela, dando muitos socos no Icaris lá. Isso, exatamente. E o legal agora que tu falou do Superman, né? A gente tem que falar que tem um momento lá que o Gilgamesh? filhinho, né? Ah, tá, tá, Não, tá. Tá. não, eu ia falar do filho, do Ah, tá. Fastos, que ele fala que viu o Icaris na TV e ele fala que o Icaris é o Superman. E ali Sim, naquele momento rola aquela piada meio constrangedora pra gente, porque a gente fica pensando assim: ué, mas como assim? O que tá acontecendo? A Marvel tá fazendo piada com a DC, mas pode isso? Nossa, vai dar sim, briga na saída da escola isso aí, hein? Vamos pegar na saída dos dois, né? Porque começou a fazer piadinha. E foi bastante, né, cara? Não foi uma coisa rápida, não foi aquela coisa sutil, assim, aquela alfinetada. sim, A piada, ela se alongou, porque ele fala, né, que é o Superman e o outro fala que não. Daí eu faço, fala, não é. E aí a criança fala, não, é sim, eu vi, tá voando, soltando raio pelos olhos, não sei o quê. de E aí o capa. Icaris fala, e o Icaris fala, né, não, mas o Super-Homem usa capa. Eu não uso capa, né? Ele fala um negócio Essa, assim, né? Eu não uso capa, né? nem digo, essa piada eu nem me surpreendi porque já tinham mostrado nos trailers, né? Então, essa eu já Aham, esperava. Mas a do sim, Batman, quando o Gilgamesh se refere ao mordomo do Kingo como o mordomo do Batman, essa me pegou de surpresa. Eu só fiquei, bah, sim. até o Batman, cara, agora os caras fazendo referência, Diego. É, verdade, verdade. Foi bastante brincadeira, hein? Fica aí aquela coisa. Será que eles Uhum. estão planejando aí futuramente um crossover aí? O que tá acontecendo? Imagina, Diego, imagina no futuro, assim, um crossover entre as duas. Tipo, quando não tiver mais filme de super-heróis, sabe? Começou a dar errado, a bilheteria Aham. começou a cair, começou a ficar no. Sim. Ficou aquele mercado congestionado. É só fazer É, isso, é. cara. Imagina, assim, é uma nova era chegando, assim, daí Marvel e Sim, DC juntos. Esse é o sim. futuro, tá ligado? Quando não der mais pra É. fazer, vamos partir pra Multiverso do isso. multiverso, né? Aí vai ser loucurado. Enfim, cara, eu acho que é isso, assim, do filme de modo geral, assim, e aí acho que a gente pode ir pro ato final, né? Falar Uhum. aqui os pontos finais ali do encerramento do filme, né? Faz todo É, sentido, por exemplo, a Duende, a gente descobre que a Duende é apaixonada pelo Icaris, né? Muito legal isso, né? Ela uhum. sente um amor, talvez por isso ela foi lá pro lado da Cersei pra tentar se sentir também mais perto do Icaris, talvez, em algum Eu momento, acho né? que pra esperar que ele pudesse voltar em algum momento, Isso, né, cara? Eu acho que ela se gruda na Cersei porque ela acha que estando perto da Cersei, uma hora ela vai acabar vendo ele de novo. Acho que isso, ela acha isso. que ele vai acabar voltando, né? E ela se coloca nessa condição, assim, né, de rastejar, né? Porque ela não consegue fazer nada além disso. Ela sabe que ela é uma criança, ela sabe que o Ikaris não tá nem aí pra ela. Então ela acaba valorizando migalhas, né? Ela acaba indo atrás de migalhas. O que são as migalhas? É poder estar do lado dele, é poder de vez em quando ver ele olhando para ela, é poder de vez em quando ver ele falando uma palavra para ela, e ela vai atrás dessas migalhas, na minha visão é isso, e por isso que ela se gruda na Cersei. Sim, sim. Então, daí ela ficar do lado do Icaris, né? Ela se virar uma vilã no final, assim, faz todo sentido, né, Diego? Sim, Porque. o... Pode Pode falar? falar. Vai. Tá, não, eu ia mudar de assunto, mas manda. Não, não, mas vamos pro Termina. final direto, vamos pro final. Tá, tá. Não, o Daí, que eu ia comentar é que, cara, uma coisa que eu queria levantar pra tu ver o que tu acha é o seguinte, né? Quando o Kingo e o Ikaris, eles estão conversando dentro da nave, e sim, o Kingo, ele fala pro Ikaris assim, eu vou te seguir até o fim. sim. Quando ele fala essa frase, né? O Ikaris, tipo, fala assim, ué, mas por que tu disse isso? Aí o Kingo fala, como assim? Disse o quê? Por que tu disse essa frase? E o Kingo, não sei o que ele responde, e o Icaris fala, eu preciso dar uma banda, eu preciso ir embora, eu preciso sair para respirar. E E nessa aí o parte que ele se Icaris, revolta e acaba com o plano de todo mundo, né? exatamente. Só que assim, tu vê que o Icaris, ele se pergunta isso, ele se pergunta, não, ele pergunta isso pro Kingo, por que o Kingo disse essa frase? Porque o Icaris disse exatamente a Mente. mesma frase pra Ajax. Ele Antes de falava matar isso ela. antes de matar ela. E aparentemente era algo que ele dizia para ela repetidamente ao longo do tempo. Né? E então eu fiquei com uma dúvida se tem algum motivo ou se foi apenas uma gigantesca coincidência o Kingo usar essa mesma frase. Né? Porque o que foi o pensamento do Icaris? O pensamento do Icaris nesse momento foi: será que o Kingo tá sabendo de alguma coisa? Será que o É. Kingo
tá ligado em alguma coisa, porque foi a mesma frase. É como se o Kingo soubesse e tivesse meio que dando uma alfinetada, meio que desmascarando ele. Fala assim, eu vou te seguir aonde tu for. Tipo assim, eu sei o que tu tá fazendo, eu tô ligado no que tu aprontou, mas eu tô contigo. Entendeu? E aí o É. Icaris se surpreende com isso, porque é a mesma frase, na cabeça do Icaris só ele sabe. Então eu acho que fica aí uma dúvida, algo que não foi respondido no filme, algo que propositalmente ou não fica pra gente pensar, que será que o Kingo sabia mesmo? Porque é muita coincidência ele dizer a mesma frase Uhum. icônica que o Icaris falou. E aí isso faz com que o Icaris ali fique muito na dúvida e comece então a sua revolta. Ele fala, bom, não deu certo o meu primeiro plano, né? O meu plano A era tentar enrolar a galera para que o Celestial nascesse. Porque o Icaris, ele queria esse desfecho, mas ao É, mesmo tempo ele não odiava os pares dele, né? Ele não odiava sim. os Eternos. Ele só queria continuar a missão dos Celestiais, porque ele achava que isso era superior a tudo, isso estava Sim. acima de tudo. Ele só não queria decepcionar a Cersei, né? Ele não queria contar a verdade pra ela. Não queria entrar em embate com ela. Mas, na minha humilde opinião, Diego, foi só uma grande coincidência, sabe? Ele se assustou Tá. quando o Kingo falou aquilo, então ele resolveu assim, ó, tá, vai parar a brincadeira. Ele não contava que Uhum, a Ajax escolhesse a Cersei pra substituir ela, né? Que a Cersei uhum, descobrisse a verdade sobre tudo, né? Que ela explanasse isso pros outros Eternos, né? Que todo mundo resolvesse, então, não sacrificar o planeta Terra, né? Então o Icaris ele vai para o estado vilanesco. E daí a gente tem a última batalha. Só vou falar uma coisinha. Teve algumas batalhas contra os deviantes, que era umas imagens meio escuras, cara, que eu achei meio ruim, sabe, de entender alguma uhum, coisa assim. Claro que tem que as cenas escuras são para facilitar a edição na hora do CGI, eu entendo isso, mas teve muitas batalhas no escuro assim que eu não curti muito, sabe? Não dava para identificar alguma coisa, não sei se era eu, não sei se no 3D também era assim, depois tu pode falar, mas eu me incomodei com algumas coisas, assim. Mas aquela batalha final daí, achei muito legal, com o Fastos usando o poder dele, das tecnologias que ele pode inventar, prendendo o Icaris, a Makai correndo lá, que nem uma grande velocista usando o poder dela, sabe? Eu achei muito, muito interessante. A Athena também, no jeito dela, né? Ela se guardava para o poder dela para não se manifestar, né? Para não ir contra os Eternos que a gente descobriu, né? Parecia que ela estava sempre uhum, contida, né? Não querendo usar todo o poder que ela tem. Mas eu achei aquela uhum. grande batalha final ali muito legal, né? A gente nem falou do Sim, Deviante lá, né, Diego? Que verdade. no final o Deviante lá eu achei que foi morto de uma forma muito rápida pela Athena. Vai dizer. Também achei, também achei. Achei que podia ter rolado mais batalha, podia ter tirado o sangue dela, podia ter deixado a gente apreensivo que ele vai matar ela mais tempo, começar a tentar tirar o poder dela, sei lá, podia ter rolado mais batalha ali entre. Acho que foi muito, muito rápido, muito breve. De repente ela, pum, tirou da cartola ali um golpe rápido ali, cortou ele, sendo que os outros todos levaram um pau pra ele, não conseguiu de jeito nenhum, sendo que ele já estava mais evoluído, que já tinha sugado o poder Sim, do Gilgamesh, né? Que é o mais forte em força física. Então ali eu também não gostei que como foi muito rápido ali, né? Ok, dá para explicar. O filme estava chegando ao fim, a Athena estava morrendo de raiva, ela queria muito vingar a morte do Gilgamesh. Ela é muito poderosa, ela não segurou ali todo o poder dela como ela costuma segurar e conter. Mesmo assim, eu acho que a gente podia ter curtido mais uns 4 é, minutos, 5 minutos, talvez, de luta ali, talvez 3 minutos, que no cinema, às vezes, 3 minutos bem trabalhados já é é. um bom tempo, Podia ter de uma uma luta. luta mais intensa entre eles, né? Porque foi muito breve mesmo. Também achei um pouco estranho a forma como o Deviante chegou ali, Leandro, no meio da batalha contra o Icaris, né? Estavam os Eternos versus os Eternos, né? Era os Eternos Sim, versus o sim. Ikari, e o Deviante chegou no meio ali, e aí eu fiquei na dúvida o que ele ia fazer. Tipo assim, ele Chegou só pra chegou assim, lutar. Só pra ele chegou confusão. ali. Tipo assim, sabe quando as crianças estão jogando bola assim na praça e chega uma criança estranha e começa a chutar a bola e nem sabe que time que ela tá jogando? O Deviante chegou e não sabia onde é que fazia gol, Leandro. Assim, ele não sabia em qual goleiro ele tinha que chutar. Porque ele ficou vendo aquela luta ali e aí ele parou e falou: Não, eu também quero bater em vocês. Parem com isso, eu quero matar vocês. Vocês estão se matando aí, não é por aí. Ficou uma coisa estranha, eu achei, sabe? Sinceramente. Eu achei que ele chegou num momento que não tava muito legal. Eu fiquei com uma Sim, sensação sim. meio estranha. Assim, tá, mas e agora?
né? Até porque tem um momento que ele fala, quando ele começa a falar, né? Quando ele começa a se comunicar, logo depois que ele faz a segunda sugada de poder dele, que ele fala, né, sobre a gente, todo mundo foi enrolado pelos celestiais, né? Então eu Sim, achava que em algum momento até poderia rolar uma união dos deviantes e dos eternos contra os celestiais. Eu achava que pudesse rolar algo assim. Mas não, ficou no lance da vingança, né? Nós vamos matar os eternos e tal, né? E aí que naquele momento que ele apareceu, eu pensei, bom, é agora. Agora vai rolar a união aí, vai ser Eternos e Deviantes contra o Arishem. Aí é. até fazia sentido. E não foi muito bem explicado por que que esse deviante tinha esse poder, né, de sugar, né? Ele era o único deviante diferente, né, parece. Ele conseguia sugar a energia, pegar também a essência, tipo que é a alma da pessoa, né? Entender a pessoa Uhum, também por si. Ele pegou o fator de cura da Jack, pegou a força do Gilgamesh, mas ele também tinha, ele tinha um conhecimento do Gilgamesh, do amor dele pela Athena, né? E daí a gente até sim, foi sim. enganado pelo trailer, porque parecia que esse deviante seria uma adaptação do Crow, um deviante dos quadrinhos, que tem uma relação com a Athena, e os dois até têm filhos, né? Então, meio que fizeram isso, né? Dele ter a consciência do Gilgamesh, que ele Uhum, tem uma paixão pela Athena ali. Então, essa adaptação eu não curti muito, porque eu gosto muito das histórias dos deviantes dos quadrinhos, sabe? Mas é uma adaptação, né? uhum. Então não tem o que reclamar disso, né? Foi uma escolha da Sim, diretora, dos claro, claro, roteiristas também. Mas então claro. ficou meio estranho, assim. E até também tem uma hora que mostrou um flashback do Deviante, que ele dá uma upada também em outros Deviantes, né? Faz um Teasas, né? Isso Sim, também. aham, Isso aí daí é uma adaptação de um outro Deviante, que eu, se eu não me engano, se chama Gaur, que ele tinha, assim, essas modificações genéticas que ele conseguia fazer em outros Deviantes. Ele tinha esse poder, sabe? E o Crow, que eu falei uhum. antes, né? Que era o par romântico nos quadrinhos, ele tem o poder de ser um metamorfo, ele é um dos maiores um dos maiores metamorfos da Marvel, o Crow. Nossa, que Então, massa. talvez ele meio que fizeram essa adaptação dele sugar energia e meio que se adaptar, né? Ter esses poderes, né? Foi essa grande Sim, adaptação. Porque não dá pra contar toda a história também, Celestial, claro, Deviante, Eternos, num filme só. Mas eu senti claro, falta claro. disso, né? Essa batalha Sim, sim. realmente foi muito rápida, assim, acabaram com os Deviantes. Pois é, pois é. Porque daí no final a luta virou contra o Icaris É, e acabou que os deviantes perderam assim, a intensidade, né? E até então os deviantes eram uma grande ameaça até um certo momento, né? E tudo bem, né? Quando a luta virou o alvo pro Arishem, obviamente ficou muito mais complicada a situação. E o Arishem é muito mais poderoso que um deviante, até porque eles que criaram os deviantes. sim, No entanto, isso não muda o fato de que a primeira 1 hora de filme, digamos, ela foi 1 hora sofrendo na mão ali do Deviante, né? Que matou 2 Eternos, né? Que já tinham sobrevivido aí milhares de anos sem morrer para nenhum Deviante. E aí um Deviante matou 2 Eternos e botou o terror neles. E aí isso, de repente, ficou reduzido a uma coisa mini, né? Tipo, ele ficou como um adversáriozinho básico ali que foi rapidamente contido pela Athena sim. sozinha, né? Então isso realmente não é muito coerente. Hein, Diego, uma pergunta pra ti. Tu acha que esse celestial morreu? Desculpa, esse deviante ali com que suga energia morreu ou ele pode voltar em algum momento utilizando o poder da Jack? Pois é, eu não sei. Isso é muito complexo, né? A Uhum. gente tem que ver como é que funciona aí essa manutenção da vida dele versus o Sim, poder de cura, né? É tipo um zumbi, né? Que tu corta um é, braço, tu não mata ele, mas tu cortar a cabeça, atirar na cabeça, daí sim, né? A Athena cortou a cabeça dele aí em acho que cortou em 3. quatro pedaços, né? Porque se É, tu for ver, né, a então, Jack, ela morreu e morreu, né? Não teve como voltar à hum, vida. Então eu sim, entendo que isso também vai funcionar com aquele deviante. Não tem como ele voltar à vida também, né? Vai ter que ter uma sim. explicação muito genial, assim, para aquele mesmo deviante voltar em um futuro filme, assim. Mas, vamos pro final, né, Diego? Vamos falar finalmente, porque eu achei muito legal o Tiamut, ele surgindo da terra, aqueles dedinhos pra cima, assim, né? E daí a gente tem o poder da Cersei sendo unido com todos os Eternos, né? Não sei se o Icaris teve a vontade de participar daquilo ou não, ou se foi forçado, né, pelo poder dos Eternos Pois se é, pois unindo, é, pois é. porque ele no momento acho que ele desiste até, né? A É. Sprite desiste, também a Duende, e todos se unem lá Uhum. para dar força para Cersei e ela consegue ali daí transformar em pedra o Tiamut, né, Diego? Sim, E daí sim. surge uma nova escultura no mundo, né?
Tem os Sim. dedinhos do Tiamat agora, né? Dá pra visitar, fazer fotinho. Fazer uma excursão ali. É. Quero Passeio ver da como que escola. vão fazer isso nos próximos filmes, né? Pois é. Tem que Pois aparecer é. umas fotinhas assim. Não pode esquecer. Mas aí depois é só botar, né, uma batalha épica daquelas que quebra e destrói tudo. Coitado. Não, acho que não é bem assim. Não é bem assim pra destruir ali o Celestial. Pois é, cara, assim, foi aquela coisa, né? O Icaris dedicou aí anos e anos e anos da vida dele num plano de seguir os Celestiais e em alguns minutos ali ele acabou mudando de ideia e ajudando a Cersei. Mais uma vez, muito brusca, né, a mudança, mas ok, né, tem a questão do amor dele ali, tem a questão, né, da contradição de estar contra os amigos dele, que são os Eternos, né, as pessoas os seres com os quais ele conviveu a vida toda. É uma dualidade complexa que o Icaris viveu, tanto é que ele mostra isso no final, essa coisa que está sendo muito difícil para ele de lidar, de um lado o que ele acredita ser o certo para ser feito em qualquer hipótese, né, até uma coisa meio assim, aquela coisa heróica do mártir, né, de ter que sacrificar amor e pessoas queridas por um ideal, por um bem maior. Ele acha que ele tem que fazer isso por ser o celestial, por ser o eterno mais forte, e por entender que ele está fazendo o certo na cabeça dele e os outros não estão. Ele sente que ele tem que fazer isso, mas ao mesmo tempo é doloroso para ele contra o amor dele, e contra os amigos, né? E até mesmo, talvez aí os seres humanos não questionam a possibilidade de que ele também tenha se afeiçoado um pouco, talvez. Acho que não, até não apareceu tanto, mas talvez. Então, o final do filme mostra um pouco isso, assim, ele sofrendo com essa dualidade e tal, né? Agora, o que aconteceu com ele depois, Não tem explicação. ali para mim não tem como. Cara, para mim, assim, se por um lado Arishem, o Celestial, para mim foi a coisa mais incrível desse filme. Eu curti demais, demais, demais o Arishem no filme. Por outro lado, a coisa que para mim foi a pior do filme foi o Icaris no final se jogando contra o sol. Não Cara, faz para mim sentido. aquilo não teve sentido nenhum, cara, nenhum. Eu acho que foi uma coisa forçadíssima para imitar a mitologia grega, já que o Icaris, obviamente, é uma relação com o Ícaro, né, da mitologia grega, né, aquele semideus que tem asas e que na mitologia ele quer voar na direção do sol e suas asas acabam derretendo, ele morre, né? E aí o Icaris então faz a mesma coisa e se joga contra o sol. Só que, gente, em nenhum momento a gente percebe ao longo da vida do Icaris um certo desejo ou amor pelo sol, Né? diferente da história do Ícaro na mitologia, que ele queria, né, realmente voar até o sol, né? Então fica uma coisa assim meio estranha pra caramba. Eles só Além do mais, mencionam, né? Eles só mencionam durante o filme uma hora, o Ícaro. Talvez ele se inspirou nessa história que contaram pra ele há sim, milhares de anos, né? E daí foi pro sol. Assim, mas não faz sentido. exato. Mas pra Não mim, né, tem uma Diego? justificativa tão É, grande pra isso. Faria muito mais sentido ele fazer como o Hulk fez, por exemplo, assim, tipo, vou me isolar, vou fugir, uhum, vou sair de perto dessas pessoas que eu faço mal pra elas. Vou pra outro lugar, outro planeta, que nem foi o que o Hulk né? fez no final de Era de Ultron. Mas não se jogar contra o sol, cara, isso pra mim não faz muito sentido. Uma forma de justificar um pouco isso é dizer assim, pô, é diferente de um ser humano que viveu 30, 40, 50 anos e um cara um ser que viveu aí 7.000 anos ou mais, né? Aí talvez dá para dizer que ele está cansado mesmo, quer se aposentar. Beleza, mas mesmo assim, não é o caso, né? Não é a mesma comparação, não é que nem a nossa situação de ser humano, a nossa condição limitada de ser humano, a gente sabe que o nosso ciclo vai ter um fim. Sim. Então, é mais fácil, talvez, tomar uma decisão de pôr fim a esse ciclo um pouco antes do final. Só está adiantando um pouco um final certo, né? O ser humano vai morrer em algum momento. Agora, o Eterno não. O Eterno ele não vai morrer em nenhum momento, a não ser que alguma grande catástrofe aconteça, né? Então, ele não tinha uma necessidade de tirar a sua vida desse modo. Cara, para mim não fez nenhum sentido isso. Fora que ele é um dos mais poderosos, fora que ele termina o filme aparentemente apoiando a Cersei, ou seja, mudando um pouco a perspectiva dele, um pouco pelo menos. E aí, por que se matou, cara? Poxa, isso pra mim foi algo muito sem sentido no filme. E também, assim, ele para diante da Terra do lado de fora, né? E aí eu pensei, nossa, ele vai destruir o planeta, né? Quando ele parou assim do lado de fora para destruir, eu pensei, cara, faz sentido, né? Ele pensou assim, bom, eu não vou conseguir de jeito nenhum, você é obrigado a destruir o planeta Seria para ajudar os legal. celestiais. Eu pensei, pá, ele vai fazer isso vai ser muito louco, meu, isso vai ser. E agora? Aquele tipo de situação que eu adoro ver nos filmes, que é quando o filme te mostra uma situação e tu pensa, velho,
E agora? O que vai acontecer agora? Sabe quando o filme faz isso contigo? Quando o filme fala assim, ó, e tu larga aquele... Agora fudeu. E aí surge uma ideia da Sim, cartola lá e o filme resolve o problema. E ia agora ser tu faz muito de qualquer legal filme, isso. né? Ia ser muito legal Isso isso. ia ser muito legal. Poxa, que pena, né? E aí não, em vez de fazer isso, que seria catastrófico, que seria incrível, né? E aí teríamos que ter alguma solução muito massa para isso. Não, eu vou me jogar contra o sol. Cara, para mim isso Sim. foi horrível, assim. Isso pra mim foi o ponto mais fraco do filme. Né, Diego, eu concordo. Assim, pra mim, o terceiro ato do filme peca muito. O primeiro ato é um pouco arrastado, o segundo é legal, mas o terceiro, esse final, tirando a luta ali contra o Icaris, né? Aquela luta é legal, mas esse final, como eles resolveram pra parar o Tiamut de um jeito assim, de transformar ele em pedra em vez de enfrentar ele, que não teria como enfrentar, né? Eu não curti muito, sabe? Eu achei. E pior ainda que isso aí dele indo pro sol, sabe? Mas, pra mim, na minha opinião, com certeza o Icaris não morreu ali. Eles vão dar algum jeito, alguma explicação, não vão desperdiçar o ator nem o personagem. Talvez ele indo pro sol, como os Eternos manipulam energia cósmica, como o Icaris ele toca raios pelos olhos, assim, talvez o sol não afete ele, talvez deixe até ele mais poderoso, entendeu? Podem fazer. Eu tenho Porque uma outra teoria, Leandro. mas ele Tem uma outra volta. teoria. Ou então ele Eu nem foi tenho uma pro outra sol. teoria, assim, pra ele não morrer no sol. A minha outra teoria é que tinha mais seres em volta dessa situação aí, olhando o que estava acontecendo, e algum ser que tem interesse no Icaris, e acredito eu que não um interesse benevolente, um interesse de fazer uma Ah, aliança com o Icaris. Eu acredito que algum ser, um eterno, um celestial, ou um outro tipo de ser, mas muito poderoso, possa ter, criado uma ilusão, e aquele sol era uma ilusão. Dois, ter salvado o Icaris de uma maneira ali que a gente não precisa entender agora, sei lá, abre um criou portal algum só, tipo de... abre um portal, né, puxa ele no momento assim, derradeiro em que ele né? iria O encostar Arishem vai chegar com ali. o dedinho assim e pegar ele. Eu acho que alguma coisa nesse sentido vai acontecer, sabe? Para ele voltar, eu acho que ele precisa voltar. Ele foi um personagem muito forte, muito interessante e muito importante para a história. Acho que não tem por que mandar ele embora agora. Acho que dá para ele ter mais um pouquinho de participação no MCU. Sim. E daí no final, né, o Arishem chega lá, pega os Eternos que estão na Terra, que eu acho que é o... Quem que tá na Terra? É o Tá... Kingo, a Cersei e a- o Não Kingo, lembro. Cersei, não é o Druig, Druig, a tem Makari o... e a Athena estão na nave. É, puxa vida, eu Bom, lembrava... tem E o mais um. Fastos, O e o Fastos. Fastos, boa, boa. E Isso, e daí o o Fastos. Arishem fala assim: vocês vão ser julgados e dependendo do julgamento a gente volta para destruir a Terra. Beleza, daí ia ser o Arishem dos quadrinhos. E leva os Eternos, né, cara? E daí eu acho que ele tá levando ele para uma das entidades da Marvel mais poderosas, que é o Tribunal Vivo. Que a gente não vai falar agora aqui, talvez a gente faça um vídeo depois, porque a gente tem que falar das cenas pós-créditos e não tem como resumir o Tribunal Vivo assim em poucas palavras. Tá? Então fiquem ligados no Nerdverso que talvez a gente fale sobre isso. Que dá a entender que vai ter um Eternos 2, né, Diego? Na verdade, assim, pra mim é certo, assim, que vai ter, eu não sei se o filme, mas eles vão voltar com Uhum. certeza em algum filme, se não for o filme deles. Porque no final, na cena pós-créditos, aparece escrito, né, gente? Eternos retornarão. Os Sim, Eternos sim. irão voltar. Aparece escrito isso numa das cenas pós-créditos. Então, quando a Marvel escreve isso, ela assume um compromisso muito grande com a gente, né? Uma coisa é ela mostrar uma cena e deixar a gente com o pé, com a pulga atrás da orelha. Outra coisa é ela escrever, né? Quando ela escreve, a gente sabe que vai retornar. E antes de falar das cenas pós-créditos, falar de uma curiosidade que tem, né? Uma hora a Athena tá com uma espada, daí a Sprite pergunta, essa é a espada de ébano? Que seria a espada do Cavaleiro Negro? E a Athena fala, né? Não, essa é Excalibur, né? E pra quem não sabe, temos a Excalibur lá do Rei Arthur também na Marvel. Ela apareceu pela primeira vez nos quadrinhos do Cavaleiro Negro, que apresenta o Cavaleiro Negro lá de 1955. O Cavaleiro Negro é uma criação de Stan Lee até, né? E essa espada, a Excalibur, está muito ligada com a família Braddock, né? Que é da linhagem dos Capitães Britânia. E a Excalibur é tipo uma espada assim que ela pode matar deuses, espíritos e pessoas não, seres considerados imortais, né, Diego? Então Excalibur também tem uma grande essência, uma grande mitologia dentro da própria Marvel. Sim, e Leandro, essa mitologia em torno da Excalibur e da espada de ébano, ela puxa já para um lado um pouquinho mais de religião, né, cara? Porque se a gente pega ali a época do Rei Arthur, da Excalibur, a gente tá falando da época das cruzadas, a época, né, que na história da humanidade aí, os exércitos foram enviados pelo catolicismo para enfrentar o pessoal lá do islamismo, né?
nas Sim, Cruzadas. E a gente tem, né, um pouco disso na Marvel. A gente tem tantos seres, assim, que são as divindades, que já estão aparecendo aos poucos aí, né? Como a gente também tem os seres, assim, que estão mais pro lado do diabo, né? Como a gente falava bastante do Mephisto, por exemplo. sim. Mephisto. E aí, né? E aí, o que acontece, cara? Fazer só um pequeno paralelo, que também, além disso, começar daqui a pouco começar a vir pro MCU, né? Essa questão um pouco mais também de religião, de outros tipos de seres, né? Não necessariamente de super-heróis e extraterrestres, mas também uma coisa um pouco mais espiritual. A gente também tem na mitologia, e a gente vê que a Marvel, né, se apoiou muito na mitologia e está trazendo isso pro MCU agora. A gente tem também que a marca de Caim, que aparece aqui no Supernatural, aquela série que eu gosto bastante de assistir, a marca de Caim, ela tem uma característica similar à espada de ébano, né? Tu vai trazer um pouco mais isso daqui a pouco, não sei se é o momento de Sim, falar, sim. Não, depois eu falo mas na segunda cena. bom, quando tu comentar isso, então eu volto nesse ponto aí da marca de Caim e a mitologia por trás dela, porque eu acho que tem uma conexão interessante aí entre a espada de ébano, né, do MCU, as cruzadas e essa questão aí, né, assim, que gira um pouco aí dos Illuminati, como é que se diz, como é que é o nome daquela sociedade do Triângulo, que Os tem na maçom? realidade, Os os maçom? maçons, Ó, exatamente, né? Isso tudo tem conexões, assim, próximas, sabe? Cruzadas, Excalibur, Espada de Ébano, Marca de Caim, maçons, tudo isso tem conexões. Algumas delas entram no MCU, outras não, mas tudo isso tem conexões interessantes. Eu quero comentar uma delas aí sobre a Marca de Caim. Mas vamos né? seguir. Nerdverso é cultura, pessoal. A gente fala de tudo aqui, ó. Mas vamos então para a primeira cena pós-crédito, Diego. Eu não sei se na tua sessão teve, mas na minha sala, assim, teve uma gritaria. A maior parte, assim, que eu identifiquei, acho que eram meninas, né? Mas quando o Harry Styles ali apareceu, cara, como Star Fox, eu pensei na hora, assim, esse pessoal não acompanha o Nerdverso, né? Não sabia que ele ia aparecer. Não sei se na tua sala também Uhum. teve uma gritaria que nem a minha. Outras pessoas me comentaram que teve gente gritando, assim, que não esperava o Harry Styles. Então, realmente, a Marvel acertou trazendo o ator, porque ele tem milhares de fãs, né? Sim, verdade, verdade. Na minha sala acho que não teve tanto, não, cara. Mas como eu fui assistir na pré-estreia, né? Acho que na pré-estreia foi só a galera muito, muito, muito viciada mesmo, então acho que a galera já sabia que isso ia Pode ser. acontecer, né? Mas antes de aparecer o Star Fox, aparece lá o Pip, o Troll, né? E ele é mais conhecido assim por uma amizade que ele tem com o Adam Warlock. Ele é um coadjuvante, sabe? A gente até já fez um vídeo lá explicando quem é o Adam Warlock, a origem. Por exemplo, assim, ó, o Adam, quando ele foi enfrentar o vilão Magus, que é o tipo o Adam, assim, o Adam do mal do futuro lá, o Adam convocou um time lá que tinha Pip, o Troll, tinha a Gamora e tinha o Thanos, né? E o Thanos, a gente descobriu, né, que é irmão do Star Fox, né, Diego? Ele é apresentado, né? Esse é Star Fox, irmão de Thanos, né? Pra quem não sabe, o Um é, Thanos é também é um Eterno, né? isso, ele é apresentado como um eterno de Titã, porque aí quando termina o filme e eles descobrem a verdade que os Celestiais não tinham contado para todo mundo, eles descobrem que existem eternos em outros planetas, que os eternos estão espalhados Sim. pelo universo. E aí então eles saem, né, ali o Druig, a Makari, não sei quem mais está junto ali, acho que a Athena? Athena, eles saem na nave deles em busca de outros eternos, né? E para conhecer outros eternos, para né, tentar revelar a verdade para eles, né? Até eles ficam se perguntando, né? Como será que eles vão reagir a isso e tal? Eles fazem aquele questionamento. E aí, antes que eles encontrem outros eternos, o Star Fox já encontra eles, né? O que reforça um pouquinho minha teoria, Leandro, de que tem outros seres aí que já estavam assistindo o que eles estavam fazendo antes mesmo deles Sim, se darem sim. conta, né? Porque tu vê que o Star Fox é que encontra eles, não são eles que encontram o Star Fox. E o Star Fox se apresenta ali, né? O personagem representado pelo Harry Styles, ele se apresenta como um eterno de Titã, irmão do Thanos. Uma brincadeirinha, uma piada, né, Leandro? Família do Thanos cada vez mais presente aí no MCU, né, Ah, cara? A família sim. toda tá aparecendo, né? Nós tivemos aí a Todo mundo. Athena, né, a prima dele, e agora o irmão apareceu, né? Então, tivemos aí as filhas Isso aí. adotadas já, né? A família toda do Thanos aí cada vez mais presente no MCU. Uma família muito tradicional, né? Uma família tradicionalista aí Isso. no MCU. O MCU não deixa a gente esquecer o Thanos, né? Mas só pra falar um Não pouquinho do deixa. Star Fox, assim, depois a gente fala um vídeo mais elaborado. Na verdade, assim, o Star Fox, o nome dele é Aaron, ele nasceu como Aaron, né? Mas aos 5 anos ele mudou o nome pra Eros, que era o deus grego do amor, né? Porque nessa idade, Diego, com 5 anos ele já tinha interesse por mulheres, interesses amorosos, né? E daí eu acho que na Marvel, nessa parte, ela vai cortar, né? Essa adaptação, eu acho que eles não vão fazer, assim, pros filmes.
Então o Star Fox, ele mudou o nome para Eros, que é como ele é apresentado também na cena pós-crédito, e ele nunca levou assim a vida a sério, sabe? Estava só curtindo assim, porque o principal poder do Star Fox é tipo estimular o prazer das pessoas. Ele tem o poder dos feromônios, né, Diego? Tipo assim, ele faz as pessoas se sentirem bem, a gostarem dele, até tipo um prazer sexual por ele, né? Então assim, ó, pela gritaria do cinema, Diego, eu acho que nem precisa mostrar esse poder, né? Ou então, ou então o cara já conseguiu botar o poder lá na minha sala de cinema, velho. Porque foi uma gritaria, assim, Sim. que eu olhei pra trás, assim, que é isso? Sim, sim, sim. E a Marvel é muito esperta, né, cara? Trouxe alguém que tem que é um ícone, né, assim, no mundo teen, né? Um cara muito bonito, né, que canta, que tem milhões de fãs. Então a Marvel, né, sacou certinho ali uma jogada legal, né? Pegou o personagem que tem essa característica e botou um ator, assim, que já traz isso inerente a ele, né? Que só no Sim, aparecer, só no que apareceu ele ali com o charme dele, já, pum. Então acho legal aí essa brincadeira. Não deve realmente, como tu falou, entrar muito nesses detalhes dos quadrinhos, né? Porque vai ser difícil trazer isso dentro do que a Disney quer, né? Aquela é, coisa que não tem muita violência, não tem muita sexualidade, é uma coisa mais contida, mais velada, não é aquela coisa sombria da DC, mas um pouco a Marvel, claro, que precisa, né, fazer jus ao personagem. Então acho que vai ficar mais nessa brincadeira, assim, no sentido de trazer esse ator com essa, né, esse apreço, né, dos fãs por ele e essa coisa da beleza aí. E acho que vai ter um pouquinho, sim, de sedução, Leandro, mas claro que não vai entrar muito na sim, questão sim. sexual, né? É. Aliás, né, a primeira cena de sexo da Marvel no filme do Eternos, né, Diego? Ikaris e Cersei, né? Mostrou só os dois ali sem camisa, né? Mas, Sim, primeira sim, vez sim. que é Não, sim, cena de explícito, sexo, verdade. Verdade, verdade. Primeira cena de né? sexo no MCU que eu reconheço, acho que é É. isso mesmo. Mas O só pra falar máximo um que a gente pouquinho. via era o. O máximo que a gente via era o Tony Stark acordando, assim, né? Ah, Embaixo sim. do lençol ali com É. alguma mulher. Sim, mas só pra deixar, assim, falar um arco legal do Star Fox nos quadrinhos, assim, que tem uma hora ele tá sendo julgado, assim, por supostamente ter usado os poderes pra uma mulher casada, assim, se envolver com ele, sabe? Ele diz que não usou os poderes, vai ao tribunal, né? E daí a Jennifer Walters, a mulher Hulk lá, ela aceita, assim, ser advogada dele pra defender, só que eles começam a se envolver amorosamente. E daí a Jennifer, uma hora, ela começa a entrar num dilema, se perguntar, assim, ela fica confusa, ela não sabe se ela sente algo real por ele ou se ele usou assim os poderes nela também, né? Daí tem uma hora que ela dá uma surra no Star Fox, né? Então, depois a gente faz um vídeo explicando melhor assim. É uma viagem, né? Nossa, que viagem, Leandro. E aí nós temos então depois a segunda cena pós-créditos, né? É, Que mostra então ali a continuação daquela cena final no filme do Danny Whitman, né? Quando o Danny Whitman ele vai ali ter uma reaproximação com a Cersei logo antes, né, da Cersei ser puxada pelo Arishem, e ele fala para ela: acho que a gente tinha que voltar naquele papo de não termos mais segredos, né? E aí claro que é, ela fala, né? Não, eu concordo contigo, mas eu não tenho mais segredos contigo porque ela acha que ele tá falando dela. E aí ele vai, na verdade, querer falar dele, ele tá querendo abrir com ela alguma coisa e ele não consegue dizer, tanto porque ela acaba num primeiro momento cortando, quanto depois são interrompidos aí por uma interrupção um pouquinho maior, a interrupção que pouquinho, interrompe pouquinho. depois, né? É a cabeça do Arishin ali que aparece no céu, né, sem Apavorante. nenhuma descrição, assim, sem nenhum cuidado, assim, com os outros seres humanos, não tá nem aí, tá cagando se vai assustar, se vai impressionar os seres humanos, ele simplesmente dá um oizinho ali, mete a cara ali no planeta, assim, e fala assim, ó, vocês três vêm comigo, ó. Cersei, Fastos e Kingo, que a gente vai ter uma conversinha bem séria agora, né? Porque vocês aprontaram, né? Conversa ao pé do ouvido. Aham. E aí, então, o Danny Whitman não consegue dizer, a gente não sabe o que ele vai dizer nesse momento. A cena 2 pós-créditos vai trazer isso de volta, né, Leandro? Quer falar um pouco aí pra Isso gente? aí. Daí a gente tem nessa cena, assim, o Danny Whitman, ele tá abrindo uma caixa ali com o brasão da família dele, e quando ele abre a caixa, a gente tem a famosa espada de ébano, que já foi mencionada, como a gente falou antes, pela Duende, né, no filme lá, até quando a Athena tava segurando a Excalibur lá, e ela fala do Rei Arthur até. E a espada de ébano tem tudo a ver, assim, com o Rei Arthur, porque na origem clássica, assim, dos quadrinhos, foi o Merlin que forjou essa espada a partir de um meteorito lá pro Sir Percy. E o Sir Percy, então, ele foi o primeiro Cavaleiro Negro e o
Danny Whitman é um descendente do Sir Percy, então a gente vai ter essa mitologia toda, talvez, né, não sei se vai ser adaptada, mas a gente pode ver essa mitologia toda, assim, em um próximo filme, assim, ou série que envolva o Danny Whitman. Bom, a gente vai soltar agora domingo, eu acho, no máximo, a gente solta um vídeo aí explicando o Danny Whitman. A gente gravou já faz uma semana, mas tá difícil de editar, falta tempo, mas Aham. logo logo vai sair, tá? Vai explicar melhor, assim, também sobre a espada de ébano, que é uma espada muito poderosa, assim, ela corta qualquer coisa, absorve energia, mas ela vem com uma maldição, assim, quanto mais sangue tu derrama, assim, usando ela, digamos, em atos cruéis, né, pra mim, assim, 95% é sempre em ato cruel, né, Diego, qualquer morte, pra mim é ato cruel, né, não tem como tu matar uma pessoa de coração, assim, na minha humilde opinião, né, Sim. então, a gente tem um herói, assim, que ele mata e daí essa espada, ela quer mais sangue, assim, sabe? Essa espada vai corrompendo a pessoa aos poucos. Sim. Então é uma espada que vem com essa maldição, assim, ela é muito poderosa, mas quanto tu mais mata, mais tu que vai vir um serial killer, digamos assim, né? A gente vai Sim. fazer um vídeo Sim. explicando direitinho ela, contando toda a história da espada de ébano. O importante Sim. nessa cena pós-crédito nem é tanta espada, mas é a voz que a gente escuta depois, assim, quando o Danny, ele faz uma menção de pegar a espada, a voz aparece assim, ó, certeza que está pronto, Sr. Whitman? E essa voz, na hora que a gente ouviu no cinema, né, Diego, a gente pensou assim, será que é do Doutor Estranho essa voz? Que estranho. Depois, um dia depois, no mesmo dia que eu vi, por exemplo, a Chloe Zhao, a diretora, soltou ali uma frase afirmando que a voz é do Blade, né? É a primeira vez que o ator Mahershala Ali tá aparecendo assim no MCU, né? E daí, assim, a gente foi depois lembrar assim, tá, mas qual a relação que tem o Blade com o Danny Whitman, né? Tem um arco nos quadrinhos que eles fizeram parte de uma mesma equipe, que foi a equipe MI13, que é uma equipe britânica lá, que foi durante até a Invasão Skrull, né? Que a gente tá vindo a série Invasão Skrull, né, Diego? O Samuel Jackson, uma galera. Essa equipe é tipo os Vingadores da Inglaterra, assim, ó. Então, o Uhum. Blade, ele é um cara muito habilidoso com a espada, assim. Então, o Blade, ele pode ser tipo um mentor pro Danny Whitman, né, Diego? Ele pode ser introduzido, assim, nessa história. O que eu lembro, assim, desse arco é que quando ele tava nessa equipe, assim, o Danny Whitman, ele achava que tava empunhando de novo a espada de ébano, ele tinha, assim, meio que aposentado ela por toda essa maldição que traz, e daí a espada, ele achava que tava incentivando ele de novo a matar pessoas. E daí ele começa a enlouquecer, né? Achando que a maldição tá voltando, assim. E ele não tava matando ninguém, tava com sede de sangue, assim. Depois se descobre que aquela espada era uma farsa. Na verdade, era uma espada forjada pelo Drácula. Olha a ligação com o Blade, ó. Com um propósito, assim, de corromper o Danny Whitman. Depois ele descobre, assim, que a verdadeira espada de ébano tava lá em Wakanda, na época que o Pantera Negra tava casado com a Tempestade, até, assim. Uma história muito louca. Mas, então, e depois ele fica com a espada de ébano e com essa espada vampírica também, ele luta contra os vampiros quando eles tentam invadir lá a Inglaterra, né? Eu acho que é isso, não me lembro muito bem esse arco. Mas todo esse arco acontece quando o Blade, ele entra na equipe também, na MI13. Então, Blade, Drácula e Danny Whitman, eles têm essa ligação nos quadrinhos. Isso pode ser abordado, tipo, no filme do Blade, né, Diego? O Danny Whitman Claro. entrando como um coadjuvante, talvez. Boa, é uma possibilidade, é algo que pode ser sim trabalhado, já que os dois personagens estão sendo trazidos para o MCU, né? E ainda por cima rolou esse diálogo entre os dois, então acho que é bem provável que a gente tenha isso sim. Lembrando que na Inglaterra nós temos um grupo de elite, assim, meio a lá 007, que é o MI5, né? O Mi-5, que é um grupo assim de elite, assim, com grandes, né? Pelo menos é o que os filmes contam pra gente. E aí a Marvel fez a brincadeira, né? Em vez de Mi 5, ou Mi 6, ou Mi 7, a Marvel, né? Megalomaníaca sempre, né? Foi lá pro Mi 13, 13. né? É. A Marvel é assim, né? Vai pegar um personagem, vai dar poder pra ele e dar todos os poderes que tem, né, cara? E essa Enfim. equipe é liderada pelo Capitão Britânia, né? Que tem a Excalibur. Boa. Boa, boa. Só um comentário que eu tinha deixado no ar e agora vou retrazer aqui de volta é aquele da marca de Caim, né? Na mitologia, a marca de Caim ela é dada para uma pessoa e quando a pessoa ela recebe essa marca, ela só pode passar para outra pessoa, se a pessoa, né, concordar, tem todo um ritual para isso. E a marca de Caim, então,
ela te dá um poder muito grande, assim, um poder de combate, né, de luta, de manipulação de armas, mas a marca de Caim, ela vai te dando uma sede realmente de sangue, assim, uma vontade de matar, de ser violento, né, quase como uma necessidade, sabe? Quando tu tá com vontade, assim, de comer uma coisa gostosa, é tipo isso, uma vontade de dar porrada nas pessoas, né? Só para tentar, né? Aí, Leandro, fazer as pessoas sentirem, né? Isso, né? Porque eu acho que vontade Faz de bater sentido, nos outros não deve ser uma coisa muito comum para todos nós, espero que não né? seja, mas vontade de comer uma coisa gostosa a gente tem, né? A marca de Verdade. Caim aí, ela traz essa sensação. E é também aí uma coisa, uma parte de uma mitologia aí mais bíblica, né? Mais de religião, mas que tem a ver com essas criações e lendas assim religiosas relacionadas muito assim nesse período aí da Idade Média, né? Quando a gente tem os maçons, quando a gente tem as cruzadas, quando a gente tem os Illuminati, quando a gente tem os Cavaleiros da Távola Redonda, a Espada de Excalibur, e uma mistura aí do que aconteceu, do que não aconteceu, do que está nos filmes, do que está na Bíblia, do que é contado aí por lendas urbanas e povos, do que veio em séries como, por exemplo, Supernatural, que eu trouxe aqui, e o que a Marvel fez com essa mitologia aí, para sempre dar aquela sensaçãozinha de será que isso aconteceu no mundo real ou não, ficar aquela coisa meio inspirada nas histórias, nas lendas do nosso mundo. Não, isso aí, Diego. E muito legal o jeito da espada de ébano que ela foi apresentada, que ela parece que tem algo fluindo dentro dela, um líquido ali. Então é uma espada bem diferente, dá pra ver que não é uma espada normal, né, Diego? Então Sim. tô muito Sim. ansioso assim, pra ver o Cavaleiro Negro, é um personagem que eu gosto bastante, tá? E em toda uma mitologia. Uhum. Vai ter um vídeo explicando ele, vocês têm que ver as histórias dele, tem a relação dele com a Uhum. Cersei, como é que ele tem essa relação da Cersei nos quadrinhos, né? A gente vai trazer tudo isso, assim, não vai trazer toda a história, né? Porque daí ia ser um vídeo de 20 horas, né? Mas as principais características dele. Tá? Mas é isso, Sim. Diego. Acho que a gente Leandro, só uma fala. última fala dessa cena, tá? Reforçar que foi uma cena sombria, né? Assim, o momento dele se aproximando da espada trouxe um ar mais sombrio, né? A espada como uma força realmente bem intensa. A espada tem vida e tem uma força grande, porque ali tu via aquela voz, assim, que saía meio da espada e aquele movimento ali daquele líquido. E falar um pouquinho rapidamente, Leandro, daquela frase, né? A frase, como é que era a frase mesmo? Era a morte é minha recompensa, né? É, morte é minha Que tava ali recompensa, no tá? baú. Deixa eu- Que para mim essa frase tem duplo sentido, Leandro. Para mim, o duplo sentido dessa frase é o seguinte: um sentido é como se a espada estivesse dizendo isso, né? Aham. Dizendo que a espada quer muito a morte, ela quer muito causar a violência e a morte. A espada se alimenta disso. Essa é uma interpretação. E outra interpretação que eu dou para essa frase, que para mim faz sentido, é a pessoa que está aí como a detentora da espada, meio que escravizada por esses sentimentos, assim, por essa sensação, né, demoníaca, e um pequeno pingo aí de sanidade da pessoa aprisionado dentro dessa monstruosidade, dessa questão sombria da espada, mas um pingo de sanidade dizendo assim, eu não aguento mais estar aí aprisionado por essa entidade demoníaca e eu quero sair dessa vida, eu não aguento mais. Então, também eu penso numa questão assim de tipo, não aguento mais estar sendo aí dominado por essa força sombria que a espada traz aí, por essa certa escravidão mental, talvez, não sei se é um termo bom, e aí no sentido de não aguento mais, então a morte é a minha recompensa, assim, é o que eu tô esperando. Mas acho que faz Boa. mais sentido a primeira interpretação, que é a da espada mesmo, assim, num desejo aí de matança. Não, mas interessante essa filosofia aí. E como eu falei antes, né, a espada de ébano é muito poderosa. Ela corta assim qualquer material, menos o adamantium. Ó, ó, ó. Será que teremos Wolverine também? Deixar no ar, deixar no Olha aí, ar. Mas é isso, olha Diego. Acho que a aí. gente falou demais. Ó, foi o nosso podcast mais longo da história. Boa, Pro um dos boa. filmes mais longos, né? Faz sentido, Sim, né? sim. Faz Bastante coisa sentido, pra faz sentido, analisar. É que muito faz personagem, muita sentido. coisa aconteceu. A gente precisava falar. Essas duas cenas pós-créditos precisavam ser mais minuciosamente assim faladas sobre elas, né, Diego? E eu acho que é isso, Leandro. Eu acho que a gente entregou aí uma boa análise
com brincadeiras, com referências, com a nossa crítica, claro, né, muito bem pontuada das coisas que a gente achou que não encaixaram bem no filme, que não deram muito certo. Um filme com certeza bem diferente, assim, com vários pontos diferentes do que mais naturalmente a Marvel vinha apresentando pra gente. Um filme que faz muito sentido nessa nova fase da Marvel, nessa nova construção de novos grandes desafios. Um filme que realmente inova e, bom, com tanta inovação, é difícil não deixar alguma coisinha ou outra solta, mas um grande filme, muito indicado por nós. Hein, O que Diego? tu tem para dizer aí nesse encerramento aí, Leandro? Fala. Rapidinho, eu tenho que dizer que eu acho que a gente deve começar a fazer um roteiro para os podcasts, porque a gente não falou de nota. Vamos dar nossa nota agora rapidinho aqui, lembrei agora. Nota para Eternos. Eu começo já falando assim, acho que eu vou dar um 8,2 para Eternos. Minha nota vai ser 8,2. Pô, eu achei um pouco baixo, cara. Só consigo pensar em 8,8. Pra Não. mim, assim, a nota tem que estar perto do 9, né? Mas é na minha opinião, assim, na minha escala, assim, na minha cabeça, eu acho que faz sentido estar mais perto do 9. E pra mim, assim, de 9 a 10, aí já realmente tem que ser um filme com poucas coisas, assim, que sai aí, que a gente poderia criticar, Sim. né? E Eu segunda, acho que tem falhas que a gente apontou aqui, que ficaram bem sim. claras, que são falhas de roteiro, são umas coisas que não ficaram muito lógicas. Mas é um filmaço, cara, assim, em termos de qualidade visual, assim, e a proposta é muito audaciosa e ainda assim conseguiu entregar muito dessa proposta. Mas enfim, fala. Vou aumentar para 8,5 tua homenagem, então, Diego. Tá. Ó, segunda pergunta. Para nós, por enquanto, até Eternos, Shang-Chi era o melhor filme da Marvel. Agora, botar no páreo, que é o melhor filme do ano até de super-herói, na minha opinião. Sim, sim, Shang-Chi ou Eternos? Na minha humilde opinião, Leandro, eu ficaria ainda com Shang-Chi. Me surpreendeu sim, mais, me deixou sim, com uma sensação melhor, assim. sim. De fato, olhando para os dois filmes como filmes, o Shang-Chi foi melhor, foi uma execução melhor. Foi um filme, Ó, por exemplo, assim, se tu parar pra pensar que o Shang-Chi me trouxe muito mais emoção, né? Emoção, assim, realmente ficar emocionado, ficar encantado, quase que querer, sabe, tentar procurar os produtores para agradecer, pra falar assim, obrigado por essa obra, foi incrível, Shang-Chi. Eternos é outra pegada, é um filme que tem talvez figurinos melhores, que tem talvez fotografia melhor, que tem talvez uma trilha sonora melhor, é um filme que tem uma qualidade técnica técnica. realmente incrível, incrível, mas que algumas coisas não se encaixaram ali dentro, sabe? E ficou uma sensação estranha, tem coisa que não encaixou legal, e aí esses desencaixes eles acabam pegando a tua expectativa que tá lá em cima e caindo bastante, né? Então, no geral, o filme Shang-Chi ele é talvez um pouco menos audacioso, mas ele funcionou de uma maneira muito mais harmônica, né? Então é um filme que para mim foi melhor. Se a gente para pensar na importância desses filmes na continuidade do MCU, eu já acho que os Eternos têm um impacto muito maior Ah, no sim. MCU do que o Shang-Chi. Né? Então, se a gente pensa na obra como um todo, os Eternos impactam mais. Mas olhando como filme, respondendo a tua pergunta, Shang-Chi é melhor. Eu escolho o Shang-Chi principalmente pelas coreografias que me deixaram assim extasiado e pela luta final entre pessoas e dragão, cara. Assim, ó, pra mim, eu nunca esperava ver isso na Marvel, entendeu? Fui surpreendido, assim. Mas é isso, pessoal. Sim. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui nessas 2 horas de podcast que nós temos aí. Obrigado a todo mundo que nos segue no @NerdVersoCast. Sigam o nosso canal no YouTube, o Nerd Verso Cast. Um abração a todos. Semana que vem, sexta-feira, dia 12, tem o Disney Plus Day. Né? Então vai ter muitas informações da Marvel. Nosso podcast vai ser em cima disso, sobre as teorias de trailers, imagens conceituais, tudo que a Marvel lançar aí, tudo que a Disney lançar, talvez tenha bastante coisa de Star Wars, muitas outras coisas. Então nosso podcast vai ser especial sobre isso. Mando minha palavra aí pro Diegueira se despedir. Não, é isso, tá assim, sobrando, né? A gente se empolgou demais com o filme, era uma espera grande que a gente tinha, então a gente tinha muito para falar com vocês, a gente queria botar para fora muita coisa que a gente já tava aí digerindo e conversando ao longo dos últimos dias aí, o Leandro, né? Fizemos uma entrega de filmes, de vídeos para vocês aí, contextualizando, então a gente criou também junto essa atmosfera muito de grande expectativa para o filme de Eternos. O filme veio e a gente queria entregar tudo para vocês, então ficou um podcast aí um pouco maior, mas entregando assim o nosso coração, o que a gente gosta de fazer para vocês, esse conteúdo que a gente traz com muito carinho, esse recorte que a gente faz aí de análise, de referências e de pesquisa, de relação com os filmes.
E é claro também, às vezes, uma discussãozinha assim de uma bandeira social, uma questão, às vezes, também de conexão com outros universos. Gente, mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando esse gosto que a gente tem pelo mundo nerd, e acho que agora a gente se despede definitivo, né, Leandro? Ficamos É isso aí aí. por aqui. Desejamos para vocês aí ótima semana, ótimo dia, dependendo do momento que está nos ouvindo, e até o episódio 47. Valeu, galera! Tchau, Tchau, tchau! tchau.